Espartanos, bom dia pessoal, excelente domingo. Pessoal, já sabe, né, antes de começar esse vídeo aí, já manda bicudo espartano no like aí, se inscreve no canal, você que não é inscrito aí, dá um arru no sininho, compartilha esse vídeo aí para quem você acha que curte desenvolvimento pessoal. A gente traz sempre pessoas aqui com temas muito edificantes, espero que vocês estejam gostando, espero que vocês possam compartilhar e dar uma força pro nosso canal. Pessoal, hoje é um prazer, uma honra aqui, uma entrevista espartana muito especial. Eu tô com uma das espartanas aqui, uma das primeiras, inclusive, a entrar no grupo espartano da vida moderna. Uma que participou também, inclusive, do nosso encontro espartano, né, que a gente fez, né, foi um único encontro só que a gente fez antes da pandemia, depois a gente ficou sem como fazer esses encontros. E uma espartana muito casca grossa, que eu admiro demais, praticamente uma leoa, sou fã dela, né, uma postura de líder aí. Estamos aqui com a espartana Sheila. Sheila, se apresenta aí pra gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo. É um prazer estar aqui com o Flávio. Há um tempo que a gente já viu essa vontade de estar aqui para fazer esse podcast com vocês. Prazer imensurável. Meu nome é Sheila, eu tenho 37 anos. Sou aqui, né, natural, nascida e criada na cidade de Itabirito. Amo essa cidade como minha, como nossa, né? Falando um pouquinho da minha vida, eu trabalho na área de segurança do trabalho e higiene ocupacional no dia de hoje. Falando também agora da minha profissão, né? Como o próprio Flávio falou, ele me conheceu assim, né? Através da minha profissão. Na minha formação, eu sou formada em técnico em segurança do trabalho, tenho graduação em gestão ambiental, pós-graduação em segurança no trabalho, né, na especialização. Sou especialista hoje em saúde, segurança e meio ambiente, né, que é o SSMA, para quem conhece. E atualmente estou finalizando uma graduação em engenharia ambiental e sanitária, posteriormente em engenharia de segurança do trabalho, que é o meu foco, né? Então a gente não sai disso. Acho que o conhecimento ele é base para muita coisa, né? Desde que ele seja usado. A gente vai falar um pouquinho sobre isso posteriormente. E hoje, né, a minha atuação ela é na área de higiene ocupacional, né, dentro da área de segurança do trabalho mesmo, trabalhando um pouco mais a questão da saúde do colaborador, que a gente pode falar sobre isso também mais para frente aí. Mas é um prazer estar aqui com vocês e espero de verdade contribuir com muita coisa. Aprender com o Flávio, a gente aprende sempre, Não, né? que isso, eu que aprendo com vocês aqui sempre, né? Nossa, todos os vídeos, inclusive um que ele postou hoje aí sobre o filme da Barbie, que eu já tirei polêmico. Algumas coisas para cá. Já tá tendo cancelamento, né? Mas vai ser muito bacana a nossa conversa aqui hoje. Muito obrigada pela oportunidade. Ô Sheila, é uma honra, é um prazer. Pessoal, aqui no Grupo Espartano da Vida Moderna, a gente é cheio de espartana casca grossa, né? E a Sheila é uma delas, né? Tem a Mirtz, tem a Mônica Homem, tem a Irlai também, que vocês já viram a entrevista dela, né? Então, assim, ela contando um pouco da nossa história, como é que eu conheci ela, pessoal? Eu conheci ela trabalhando na prefeitura, né? E eu conheci ela liderando uma equipe, literalmente. Ela estava liderando um projeto, uma obra, né? E aí eu fui, que mulher forte, que mulher bacana, né? O jeito que ela coordena a equipe, o poder de liderança que ela tem, ela se impõe, né? Eu acho que é um assunto legal, né, Sheila? A gente desenvolver aí sobre como é que se dá essa questão da liderança, o que você acha dessa questão nas empresas hoje em dia, e principalmente para você que é mulher, como é que os homens veem essa questão de você chegar e botar, né? O que você poderia acrescentar para a gente em relação a isso? Sim, nos dias de hoje a gente tem uma facilidade maior, que a gente vê uma abertura maior para a relação da mulher com o trabalho. Então, assim, hoje eu posso dizer que tá igualado, né? Assim, ainda tem muito a se desenvolver, mas a gente tem uma base aí de se igualar entre a relação homem e mulher no trabalho. Porém, as dificuldades, elas acontecem sim, né? Eu trabalho já na área de segurança há 11 anos, então é difícil, porque a gente sabe que a gente lidar com todo tipo de pessoa, com todo tipo de personalidade. Dentro disso, né, a gente tem, sim, situações de extremo machismo, assim como de extremo feminismo também, né, de uma mulher não aceitar que uma outra mulher fale diferente com ela, muitas das vezes pela necessidade. Então, assim, essa questão da liderança, eu acho que ela é a ideia de você não tentar perder aquilo que você tem como cinética. Se você entende, né, que dentro de uma verdade que você tem, que aquilo ali ele realmente é algo que você quer externar e que você é a verdade, independente do que outros pensem, a ignorância ela não pode sobressair de jeito nenhum a inteligência. Então, o fato da liderança
né, dentro da questão feminina e tudo mais, se torna difícil em algumas condições, mas a gente não pode perder o braço, de forma nenhuma, né? Então, assim, eu até conversei isso antes com o Flávio, a gente tem dificuldade, sim, de, às vezes, lidar com uma pessoa que não aceita, por exemplo, ser coordenada por uma mulher ou receber algo que seja de uma mulher ali, por exemplo, um exemplo básico na minha profissão, e que muitas mulheres passam por isso, de usar um simples EPI. EPI, para quem não sabe, é equipamento de proteção individual, na atividade de segurança do trabalho, por exemplo. Então, a forma de você conversar também manda muito, né, Flávio? Sim, com certeza. A forma de você conversar, a humildade, a humanidade em conversar, a humanidade na fala. Saber ter também. Empatia com a pessoa, Exatamente. mas a pessoa também separar as crenças dela. Sim. E falar assim, aqui eu tenho que ser profissional, independente do que eu penso ou não, da minha opção sexual, ou da forma da ideologia, do movimento que eu defendo, aqui eu tenho que ser profissional, eu vim aqui para trabalhar, não vim aqui para ficar militando, né? Sim. Não é intenção ser... em nenhuma profissão a gente tem intenção de ser carrasco. Ainda que muitas pessoas, infelizmente, atuem dessa forma, né? Da forma que eu não concordo, que é a forma da chefia extrema, né? Onde a pessoa ela prefere ser chefe do que ser líder. E dentro desse contexto, a pessoa ela acaba ficando naquela vertente do eu mando e você obedece e pronto. Então, eu não sou muito disso. Eu acho que uma gestão humanizada ela é bem mais viável. E dentro da gestão humanizada tem a conversa, tem o diálogo, tem o entender. Tem o se colocar no lugar do outro, Exatamente, né? A empatia de se colocar no lugar do outro. A gente trabalha muito, né, dentro da organização onde eu trabalho hoje, se fala muito sobre o cuidado ativo e genuíno. Eu cuido de mim, eu cuido do outro e eu me permito ser cuidado. Então, assim, é dentro dessa vertente que é interessante trabalhar. E aí você adquire o respeito. Sim. É automático. É claro que tem os pequenos contras ali? Tem, sempre acontece em qualquer lugar, em qualquer Mas cada ser humano é um universo, né, Sheila? Cada ser humano é um contexto diferente. Exatamente. Então, quanto mais você entende a realidade do outro, aquela pessoa ali é mais tímida, aquela pessoa mais quietinha, aquela pessoa ali já é muito extrovertida, eu tenho que ser mais com ela mais incisivo. Né? Você vai conhecendo os perfis ali e aí fica mais fácil para você gerenciar isso aí, né? A questão da introversão, da extroversão que, né, às vezes acaba realmente ficando mais extrema em algumas pessoas. Então, isso tudo a gente tem que trabalhar num ímpeto de liderança mesmo. Saber lidar com as pessoas, saber lidar com o ser de cada um, né, e saber trabalhar isso dentro da empatia. Muitas das vezes o resultado ele se torna positivo. E tem aquelas pessoas que não querem nada mesmo, tá, Flávio? Tem aquelas pessoas que simplesmente a questão da arrogância mesmo, da falta de educação, e aí formas diferentes para lidar com isso a gente tem também, né? A gente sabe, mas nem por isso a gente deixa de perder a energia diária, né? Porque eu entendo assim, você técnico de segurança, o técnico de segurança, ele querendo ou não, ele tem que chegar para o funcionário e falar assim, você vai usar esse equipamento aqui, isso aqui é para o seu bem, isso aqui é para o bem dos seus colegas, é bem da empresa, inclusive, né? E aí tem muitos que pensam assim, pô, você não é minha chefe, o que você está me dando ordem, né? Sim, tem essa questão, né? Exatamente. O profissional de segurança, ele sofre muito nessa questão justamente por isso, né? De querer mostrar pro colaborador, pro empregado, algo que está óbvio. Não precisa falar, mas muitas das vezes a gente tem que reforçar aquilo e a pessoa pensa, poxa, tá achando que eu sou criança? Principalmente uma situação em que, nossa, eu já trabalho aqui há quanto tempo, agora vem essa pessoa do nada querer passar para mim que o que eu tô fazendo tá errado e tem que ser do jeito dela. Então não é bem assim, né? A gente tem uma formação, a gente trabalha para entender um pouco daquele processo, né? A gente trabalha para entender um cenário de risco e dentro disso a gente tenta mostrar para aquele empregado que ele está exposto em um cenário de risco, mas ele não consegue enxergar, talvez pelo automatismo, talvez pelo fato dele ter feito tudo aquilo até então e não ter gerado nada de consequência em relação ao risco, mas não quer dizer que não pode acontecer. Então a gente tenta mostrar dentro dessa vertente. Claro que a gente trabalhar segurança, trazendo um pouquinho aqui para o meu lado, né? Trabalhar segurança hoje não é trabalhar somente a área de usa seu EPI, pronto. A gente tem uma vertente de avaliar o cenário e trazer aquilo para a pessoa para que ela também entenda dentro dos nossos olhos. Né? Sim. Única e exclusivamente o que a gente quer é que o trabalhador ele volte para casa com a integridade dele intacta, assim como ele chegou para trabalhar. Então, muitas das vezes, você usando isso com a empatia, com a forma certa de saber lidar, de saber conversar, de saber interagir com o outro, o retorno ele vem. É imediato. Porque eu acho muito interessante nessas questões, porque aquela plaquinha geralmente tem nas empresas, né? Tantos dias sem acidente, né? Vocês conseguem olhar o todo, vocês conseguem já olhar... esse tipo de serviço causa muito acidente. Tem estatísticas, né, que vocês podem mensurar isso aí.
E às vezes vocês cuidam deles, dos funcionários, até mais do que eles mesmos. Porque às vezes o cara até acordou de mau humor, o cara não acordou muito bem, não teve uma noite de sono, vai trabalhar, vai mexer com equipamento de máquina pesada, que pode acontecer algum risco de acidente, né? Sim. Às vezes ele não está num dia bom, né? Então tem que ficar na cola, realmente tem que fazer todo esse trabalho, né? Com certeza. A área da segurança e saúde, ela é muito ampla, né? Ela é, ao mesmo tempo que nós somos profissionais de saúde, segurança e meio ambiente, nós somos também profissionais da psicologia, da advocacia, nós somos profissionais, você tem que conhecer as da leis, estatística, nós somos profissionais do direito, nós somos profissionais dentro de todos esses contextos, né? Que a gente precisa entender tudo para poder a gente tentar trazer pro empregado ali que está com a gente de forma mais segura e sólida possível, que o que a gente está passando para eles não é mimimi. Né? Muita gente pensa que é mimimi, mas não é mimimi. É justamente para poder manter a integridade deles ali da melhor forma, que é o meu trabalho final. Fazer com que você, Flávio, volte para casa seguro para o leito da sua família. Então, assim, esse é o intuito hoje da minha área, trabalhando um pouquinho mais da vertente hoje, né, que eu atuo, que é a higiene ocupacional, que é um pouquinho mais voltada à área de saúde, que já são avaliações ambientais de ruído, vibração, químicos no geral, que são poeira, né, no contexto geral. Então, assim, a gente trabalha essa vertente também de melhorar o ambiente de trabalho. Insalubridade, periculosidade. Exatamente, tornar uma área salubre para o colaborador, né? E não insalubre, porque vem a questão, né? Muita gente tem aquela vertente de falar, nossa, mas você está chegando aqui e a gente vai receber insalubridade? Calma, gente. Muito cuidado com a questão da insalubridade. Por quê? A insalubridade nada mais é do que você decretar para a empresa, assinando embaixo ali, que ela está te matando aos poucos e você está aceitando isso. Não tem nenhuma outra forma realmente é um outro ponto de vista. Uma situação. Entendeu? Então, assim, a partir do momento que eu falo, eu vou aceitar receber tanto por mês insalubre, né, justamente para eu executar uma atividade que eu não tenho mais como lidar com ela no sentido de prevenção, eu estou assinando ali que eu estou ganhando uma mixaria por mês para poder perder o meu pulmão, para perder a minha audição, algo nesse sentido. E isso acontece, né, Sheila? Isso acontece, infelizmente. Tem gente que fala pouco sobre isso, né, mas pessoas que trabalharam anos com construção civil, mas que realmente tiveram a audição afetada. Tudo acontece a longo prazo, não acontece de primeira, né? Tudo acontece a longo prazo, é a exposição a longo prazo mesmo. Então, a nossa intenção, saindo um pouquinho da vertente segurança do trabalho, entrando na vertente higiene ocupacional, o intuito da higiene ocupacional é justamente isso, tornar um ambiente salubre para o colaborador, né? De forma que a insalubridade não exista nesse cenário. Então, a insalubridade é algo muito complexo. Discutido, extremamente discutido, a insalubridade, a periculosidade, né, a questão de avaliações qualitativas e quantitativas são muito discutidas hoje justamente nessa vertente de que o colaborador ele não tem que aceitar um ambiente insalubre, nos dias de hoje principalmente. O gestor ele quer produção, independente da situação, então ele saber equilibrar, aqui dá para produzir muito, mas não vai expor muito ele ao risco, né? Então, onde que eu posso achar esse meio termo, né? Sim. De certa forma. Por isso que a gente trabalha, né, nesse intuito, justamente para trazer um ambiente salubre e, ao mesmo tempo, seguir rigorosamente, né, as normas, as legislações, né? Nós temos a norma de higiene ocupacional, que é a NHO, temos as normas regulamentadoras, que são as bases hoje aí para a área de segurança. Então, dentro desse contexto geral, a gente tenta trabalhar um cenário digno para o colaborador, para o empregado, seja ele um empregado público, um empregado privado, um empregado CLT, de empresa de sociedade de economia mista, enfim, o que for. O trabalho justamente da área de saúde, segurança e meio ambiente é isso, é trazer conforto para o colaborador no ambiente de trabalho, onde quer que ele esteja. E é igual você falou, tem que ser psicóloga também. Você tem que olhar essa questão do emocional do colaborador, das pessoas, enfim, é igual eu falei, às vezes o cara não teve um dia, né, sem você saber entender que naquele dia ali a pessoa não está muito bem. Ô, pessoal, e uma característica que eu gosto demais da Sheila, foi como conheci ela também, é a questão da proatividade, né? A proatividade, da liderança que ela tinha em resolver vários problemas que a gente já enfrentou aqui na prefeitura, né? Ela tinha muita iniciativa, assim, de a gente fazer os cartazes, já anunciava com, né? As reuniões, né? As reuniões. Importantíssimas. Então, assim, qual que é a importância, você acha? Porque na questão de colaborador, acho que tem muito disso também, né? Sim. Às vezes aqueles colaboradores que fazem aquela resistência, mas tem outros que, pelo contrário, eles compram a causa, né, do Tec Segurança e espalham também, né? Preocupa com os outros, né? Eu continuo defendendo a comunicação.
Continuo defendendo que a comunicação ela é base para muita coisa. Ela é base para o relacionamento, ela é base para o trabalho, ela é base para o espiritualismo, ela é base para tudo. Clara, transparente, direta. Sim, a comunicação é a chave. E a partir do momento que você tem uma comunicação aberta e efetiva, seja com quem for, inclusive era o que a gente tinha muito a troca da comunicação, né? Dava certo, não sei como está hoje, mas dava certo por isso. Por causa da comunicação, a chave, né? A comunicação é a chave. O diálogo, a comunicação, a proatividade que está ali dentro dos critérios da comunicação. Então, acho que isso é a chave. Então, hoje eu defendo muito, né, para as pessoas que trabalham em qualquer área. Você que está do outro lado aí, você vai concordar comigo. O seu trabalho, a sua vida pessoal, profissional hoje não é nada sem a comunicação. Você precisa se comunicar. Você precisa interagir com o outro, né? Aquela história de falar, eu trabalho sozinho, sou eu comigo mesmo, não existe. É verdade. Sabe que não existe. Você pode estar de home office, mas você depende do outro para trabalhar. Sim, né? a comunicação, então, quanto mais clara, transparente, sem ambiguidade, né? Que não gere dupla interpretação, né? E é uma forma de planejamento. A partir do momento que você, olha, eu comuniquei, deixei claro as metas, o objetivo aqui está claro. Então, qualquer coisa que sai desse escopo aqui, a pessoa já está ciente que está errado. E é um diálogo, igual você falou, sem ambiguidade, de forma unificada. Né? A gente tem que passar uma informação de forma unificada para evitar realmente de gerar dupla, tripla, né? Enfim, diversas interpretações de pessoas diferentes, porque a comunicação ela traz isso, né? Uma comunicação mal instruída, ela realmente traz diversos entendimentos e isso gera problema também. Então a gente tem que ter esse cuidado também, mas a comunicação para mim é chave de muita coisa. Ah, não, bacana. E, Sheila, você falou que você mexe com o meio ambiente também. Eu entrevistei o Vitor, que ele é gestor do meio ambiente, ele tem uma empresa que mexe justamente na regularização dessas normas do meio ambiente. No trabalho de técnico de segurança, como é que isso é olhado? É muita burocracia? Olha, dentro do que eu trabalhei a área, realmente tem as divisões, né? Existe hoje o cenário de meio ambiente, que é uma parceria ali, né? Tem os técnicos de meio ambiente, os engenheiros de meio ambiente, que trabalham em atuação com a área de segurança também. Mas é um conjunto, na verdade. Mas existe sim a responsabilidade. Na verdade, a responsabilidade de todos, né? O meio ambiente, trabalho... Não é do Estado, não é só da empresa, do ser humano individual, né? É um dever, o cuidado, né? Não só com a segurança, como o meio ambiente no contexto geral, é um dever de todos nós. É um dever, né? É um dever você... Preservação. O mais básico, vamos mais simples, você está andando na rua, é um dever seu, como cidadão ali, né, chupar uma bala e jogar aquele papel de bala dentro de uma lixeira que está à sua disposição, né, tem vários pontos da cidade, e não de julgar aquele papel de bala onde você acha conveniente, é um dever nosso, e infelizmente muitas das vezes a gente perde isso, né, muitas pessoas se perdem nesse contexto, então acaba que é uma relação. Saúde, segurança e meio ambiente é uma área que tem relação extrema. Então, a gente está sempre trocando figurinhas, contatos, porque dentro do cenário de trabalho a gente é conjunto, a gente é parceiro, a gente tem que trabalhar nesse contexto. Então, eu me especializei na área de meio ambiente também, porque tem muito a ver com o meu cenário, né? O LAIA, né, a parte de gestão de resíduos, tem tudo a ver com a parte do cenário nosso também na área de segurança, porque a gente pede organização. Talvez as pessoas aí do outro lado, elas podem acabar se identificando um pouco, mas a gente fala muito de 5S nas empresas, que são os censos, né? Então, a gente fala muito disso dentro das empresas, que são os censos aí de organização, de limpeza, né, de separação. Então, a gente tem todos esses critérios. São as 5 palavrinhas em japonês lá, que eu não vou lembrar agora, viu? Seisu, Sarata, eu aprendi isso em administração. Eu não vou lembrar agora por medo de errar, né, os nomes, mas trazendo aí para a vertente... Organizar, limpar, excluir aquilo que está errado. Eu esqueci agora também. Separar, né, reutilizar dentro do critério. Temos os 5 S's também, mas temos os 5 R's, que também são da área de meio ambiente, né? Que são os 5 pilares ali do reutilizar, reaproveitar, repensar. Então, a gente tem os atos dos 5 R's também, 5 S's que trabalham juntos. Então, assim, são vertentes, não adianta, a gente não consegue separar. E são coisas que você pode trazer para a sua vida, né? Você organiza a sua vida de certa forma. Porque na nossa vida, eu já falei muito no meu canal sobre minimalismo. A gente ter um mínimo organizado, um mínimo de qualidade, e às vezes a gente vai acumulando um monte de coisa que não precisa ter, né? Eu acho que o 5S está justamente nisso aí, né? De dispersar algumas coisas, deixar as mais importantes, o que está
importante deixar organizado, né? Sim. E aquilo que a gente tem retido por muito tempo ali, que a gente não usa, que fica se deteriorando ali, por que não ajudar alguém com aquilo, né? Sim, sim. Ao mesmo tempo, né, no sentido de organizar, você tentar fazer uma ação social, que é importantíssimo. Inclusive, é um assunto muito bacana falar sobre ações sociais, né? Acho importantíssimo aí dentro da humanidade, dentro da espiritualidade, você trabalhar o social, né? Trabalhar é uma forma de ser cristão na ação, né? Exatamente, ser cristão na ação. Uma frase que minha mãe sempre passou pra gente, vem e passa até hoje, né? É o seguinte: se você não vive para servir, você não serve para viver. É uma fala que eu trago para minha vida, né? A questão de... Vou pedir para você repetir essa aí. Essa foi boa, hein, gente? Se você não vive para servir, você não serve para viver. Excelente. Como é que chama sua mãe? Minha mãe, Maria. Maria, um abraço. Beijo, aí. Mãe, essa foi top, hein, Maria? Ó, arrebentou. Ela desde sempre vem... A Ru, ela sempre também vem inserindo a gente, né? Desde criança, em minha comunidade. Ela sempre foi uma pessoa que ajuda muitas pessoas que conhecem, elas sabem, né? Para muitos aí, ela tem o apelido de Liquinha. Né? Minha mãe, Maria Alvarina, amo ela demais, de paixão. E, né, minha mãe, ela sempre seguiu muito isso com a gente, meu pai também. Minha mãe, ela era um pouco mais forte nesse quesito, né, porque ela ficava mais tempo com a gente enquanto meu pai estava trabalhando fora. Né? Para quem não sabe, eu perdi meu pai há 2 meses. Faz muita falta para a gente, né? Então, assim, meus pais, eles sempre foram base na nossa criação. E hoje em dia a gente vê... Estou mudando um pouquinho de assunto, né? Não, sem problema. Esse é o caminho, mas a gente vai falar mais disso também, de forma mais profunda. Hoje em dia a gente vê, né, as dificuldades que muitos pais têm em relação aos seus filhos, adolescentes, né, crianças mesmo, na atualidade, com a tecnologia mesmo, que tem dificultado bastante aí a educação dos filhos. E talvez, né, Flávio, na nossa época, a gente tem que falar assim, tá, gente? Eu tô com 37 anos, então eu tenho que falar na nossa época. Porque sim, 40 a gente não tinha acesso a tudo isso que a gente tem hoje. Tecnologia, celular, né? TikTok, a gente não vou nem ficar falando os nomes, a rede social no contexto geral. Então, assim, hoje isso dificulta muito na criação de um filho. E na nossa época, a educação, ela vinha dos pais. A base que a gente tinha era os nossos pais mesmo. E agradeço muito por isso, né? Meu pai, ele sempre foi muito enérgico com a gente, muito mesmo, né? Ele foi um pai bem rigoroso no sentido... Mas é bom, né? É bom. Sim, sim. Agradece. Hoje você vê isso, você agradece? Muito, né? São vertentes diferentes, né? Meu pai, ele foi muito enérgico com a gente, então, assim, isso despertou gatilhos na minha família, nos meus irmãos, no contexto geral. Para minha irmã, eu tenho mais 3 irmãos, eu tenho mais uma irmã e 2 irmãos, né? Então, a minha mãe, ela foi artista lá em casa. Lá em casa é Sheila, Shirley, Charles e Sheldon. Rapaz. Ela foi bem artista nisso. Então, assim, a criação, ela acabou gerando gatilhos. É um gatilho diferente para o meu irmão mais novo, que é o Sheldon, um gatilho diferente para o meu irmão deficiente, que muitas das vezes não pegou muitas das coisas por ele ser deficiente auditivo. Entendi. Eu tenho um irmão deficiente auditivo, né? E para minha irmã também, porque ela era mais velha e tal. Então, assim, cada um recebeu aquela educação de forma diferente, mas a educação era a mesma. Né? Cada um recebeu isso de forma diferente. É como cada um vai interpretar, né? Tem aquela história dos 2 irmãos, né? Ele recebe uma criação pesada. Tem tem irmão que entra na depressão, vai pra droga. Exato. E tem outro que aproveita aquela criação, né? Eu falo porque eu até indiquei no grupo Espartano da Vida Moderna a história do Arnold, né? Sim. E o Arnold falando que o pai dele era muito rigoroso, pegava pesado com ele e ele usou aquilo ali como motivação para ele ser uma pessoa grande, né? E o irmão dele já foi pra bebida, já foi pra droga, né? A gente tem isso na família, isso não é isolado, tá, pessoal? Na minha família eu tive isso, eu tive um dos meus irmãos que infelizmente envolveu com drogas. Toda família acaba que, sim, né? Sim, hoje não mais, graças a Deus, ele já superou isso, ele já é outra pessoa, mas ele teve um passado obscuro que ele muitas das vezes usou aquela coisa de, eu odeio meu pai, eu odeio a criação da minha família, eu odeio meus irmãos. Ele chegou num fundo do poço mesmo, né? Graças a Deus essa vertente hoje já é diferente, ele já tem uma visão bem mais evoluída em relação a tudo que aconteceu com ele, inclusive, né? E eu também, eu utilizei, né? A criação que a gente teve foi uma criação difícil, sim, mas é uma criação que levou a gente a se tornar alguém, né? Então, no meu criação caso... boa, criação raiz, sim. né? A gente não dá... Pode-se dizer que
nós não damos trabalho, entre aspas, para os nossos pais. Podemos ter dado na adolescência, né? Meu irmão, ele teve esse problema com a droga, mas, não, né, infelizmente, isso acaba acontecendo com quem aceita a porta de entrada, né? Infelizmente, ele acabou... Começa de leve, espaço, devagar, com algumas amizades, né? E quando você vai ver, você já está lá dentro. Com amizades que influenciaram muito nisso, essa questão de torcida organizada, eu não concordo. Quando ele entrou nessa questão de torcida organizada também, ele se tornou mais violento. Não que nada contra, tá, pessoal? Até porque a gente está falando aqui para pessoas que com certeza gostam disso, mas existem pessoas camufladas ali em meio a isso que querem baderna. Não, né? eu tô para entrevistar um espartano, inclusive, que ele era líder da Galoucura, né? Sim. E ele passou por esse processo também de droga e tal, e ele superou. É uma história bacana também, que eu vou falar sobre isso. Isso é importante. É muito interessante isso, porque da mesma forma que em todo lugar existem pessoas com cabeças e pensamentos diferentes. Nós somos únicos, gente, em tudo que a gente faz. E, infelizmente, né, na época, o meu irmão ele foi fraco nesse sentido, né? Ele queria baderna, queria confusão e acabou, infelizmente, lidando com o mundo das drogas. Foi difícil para ele, foi difícil para nós enquanto família, mas ele saiu disso, hoje ele está superado, graças a Deus, né? Foi difícil para todos nós a perda do meu pai há 2 meses atrás, mas a gente é um dia de cada vez, né? Somos leões, né? Então Sim. Um dia de cada vez. A frase o tempo vai cicatrizando. Matar um leão por dia, eu não concordo, tá? Mas a gente sai de casa todos os dias para se transformar em um leão em versões diferentes. Literalmente. Então, essa é a vertente da superação, tá? E uma coisa que eu reforcei muito com o Flávio, pessoal, é exatamente isso. A pessoa que venceu na vida de fato, a pessoa que tem uma história para contar, ela com certeza passou por uma fase de superação muito grande. E isso, né, os potenciais de dificuldades que essa pessoa passou foi suficiente para fazer com que ela estivesse onde ela está hoje. Então, o meu caso foi isso, eu passei por muita dificuldade. Cada dificuldade um novo aprendizado, né, Sheila? Sim, cada dificuldade um novo aprendizado. Só para a gente concluir, primeiro, a Sheila falou uma coisa muito importante aqui, pessoal, da questão da gente fazer doações. Eu sei que tem muitos idosos aí que olham o meu canal, você mesmo aí, que você fica acumulando um monte de coisa aí, que já não, né, já tá velho, vamos ajudar os outros aí, vamos fazer caridade, vamos doar essas coisas aí. E a segunda coisa, a frase da sua mãe Maria, que frase excelente, ela nada mais, nada menos, ela citou de forma sem saber o código dos samurais, que é servir. Os samurais, eles viviam para servir, né? A vida deles, a utilidade, o objetivo de vida deles era servir as pessoas. Não existia uma vida plena se não tivesse essa questão de servir o próximo, né? E que exemplo maior que nós temos que o nosso maior líder, que é Jesus Cristo, né? Que serviu a todos. Então, o maior líder, ele foi um grande servidor. Então, assim, o nosso exemplo, ele é pautado nisso, com nessa certeza. Base de que se você não vive para servir, você não serve para viver. E a outra coisa que você falou aí que é fundamental, as amizades que a gente anda, pessoal. As amizades que a gente anda, se a gente não souber peneirar e realmente, igual você falou, se a gente realmente deixar e não controlar quem entra na nossa vida, tem acesso à nossa vida, à nossa rotina diária, a gente vai para um caminho obscuro, né? As influências, infelizmente. Na verdade, pessoal, muita gente fala aí, vocês já devem ter ouvido falar isso, nós somos a base das 5 pessoas que a gente mais convive. Sim. Sim, né? E realmente, a verdade é que você tem, não necessariamente as 5 pessoas, isso é só um ditado que você tira, né? É uma mensagem subliminar ali que você tira várias informações, mas a base das pessoas é aquilo que eu tenho um mentor. Grande abraço para ele, pode falar ou não? Pode falar, velho. Valvimar Bastos, gosto muito dele, né? Ele tem o canal dele no Instagram, ele tem a página dele no Instagram, ele é mentor, então assim, ele fez um livro que inclusive é uma base para ele. Ele é mentor de quê? Ele é mentor de carreira, mentor de... Ah, certo. Ele é muito, tá trabalhando muita vertente de desenvolvimento humano no contexto geral. Entendi. Né? Então, desenvolvimento pessoal, né? Desenvolvimento pessoal, profissional, humano no contexto geral. Tá convidado para entrevista também. E ele fez um livro, né? Ele escreveu um livro recente, o nome do livro é O Poder da Decisão. E quanta mensagem tem esse livro? Mensagens fantásticas, inclusive dentre essa vertente, ele sempre faz lives, todo mundo está convidado aqui, viu? As lives deles acontecem todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas ou 19h30, enfim, fica lá no canal dele, Valvimar Bastos. E ele sempre passou a vertente
pra gente, e eu adotei muito essa fala, de que pessoas certas no lugar certo. Ande com pessoas certas, esteja com pessoas certas no lugar certo. Leão anda com leão. Leão anda com leão. Hiena anda com hiena. Aí vem, até puxando para esse lado do leão, a gente tem o filme do Rei Leão. Sim. Onde Simba andou um tempo ali com Timão e Pumba. Sim. Então ele desconheceu a realidade dele de um leão para se tornar ali um suricato e um javali. Um javali. Então ele tinha, né, andava com eles e ele sentia de verdade que ele era aquilo. Até que um dia, né, o macaquinho lá, que é eu esqueci o nome do macaquinho, mas muito tempo, tá, gente? Chamou a atenção dele falando assim, chamou, bateu ali. Você tá fora do seu propósito. Ele falou, acorda, você não é um suricato e muito menos um javali, você é um leão. Você tá fora do seu propósito, você tá desconstruído. Literalmente exatamente. O Simba foi desconstruído ali por uma personalidade carpe diem, deixar a vida me levar, vamos rir, vamos cantar, e fugindo das responsabilidades. Mas é aquela história. Do que ele é de verdade, né? Exatamente, é aquela história. A ignorância, ela não pode sobressair a inteligência. Uhum. Porém, naquela situação em que o Simba estava fragilizado... Foi importante. O Simba estava fragilizado, então Timão e o Pumba. Timão e o Pumba, eu tenho que lembrar os nomes. Eles foram mais espertos do que o Simba. Eles colocaram na cabeça dele que ele não era um leão justamente porque eles não queriam virar comida. Né? Eles não queriam ser aí, ó, pessoal, comida. O lado B. Eles não queriam a Red Pill do Rei Leão. Exatamente, eles não queriam ser comida. Então, eles colocaram na cabeça daquele leãozinho de que ele não era um leão. E que ele era, né, parte deles ali, ele era tão frágil quanto, e ele começou a comer larva, né, a carne nem pensar. Começou a comer larva, começou a comer bicho, começou, né, a procurar os alimentos dele em tronco de árvore, assim como eles faziam, porque eles não queriam esse alimento. Ele foi manipulado, pessoal, estragamos a infância de vocês aí. E aí é a questão, por que eu tô falando isso? Porque é a questão de você andar com as pessoas certas. Se você quer comprar um apartamento, você não tem que perguntar para uma pessoa que mora de aluguel. É verdade. Como você faz para comprar um apartamento, né? Se você quer começar a fazer academia, você não tem que perguntar para uma pessoa que é sedentária. Você tem que perguntar para aquela pessoa que já está há tempos na academia, quais os benefícios disso e tudo mais. Então, você tem que buscar recursos na pessoa certa, não nas pessoas erradas. A mesma coisa é a convivência. Conviver com pessoas certas, né? É claro que a gente sempre tem aquela pessoa que a gente gosta ali, que a gente sabe que às vezes, né, fala besteira demais e tudo mais, e você tenta trazer ela para dentro da realidade, mas enfim, da mesma forma que você é amigo, né, da mesma forma que você quer amigos, você também tem que ser amigo. Sim. Da mesma forma que você quer ser influenciado, você também tem que influenciar. E muitas das vezes aquela pessoa ali que está no lado errado da moeda, ela só precisa de uma influência sua. Então nada melhor do que ser espelho. Claro, e é a questão de o que você acrescenta para o ser humano, né? As amizades que você tem, ela acrescenta na sua vida, ela te motiva, ela te ajuda a crescer, ela está do seu lado, né? Ela puxa a sua orelha, às vezes também, porque uma amizade boa puxa a orelha, né? A amizade de verdade realmente chega e fala, ó, isso aí tá errado, não gostei que você fez isso, eu acho que você vai se queimar. A verdadeira amizade chega e fala seus defeitos mesmo, expõe mesmo ali, né? Exatamente. Então, acho que parte muito desse ponto, assim. E tem gente que não acrescenta nada na nossa vida, tem gente que realmente é o minimalismo mesmo, tem gente que, infelizmente, você tem que falar, ó, meu amigo, eu quero seguir esse caminho, andar com esse tipo de gente, a partir do momento que você pensa diferente, que você fica reclamando da vida, fica com depressão, mimimi, infelizmente, as energias começam automaticamente, existe um filtro natural, né? Automaticamente um filtro ali que a pessoa vai ficando para trás, vai ficando mais distante, porque você não quer conviver, né? É automático, é natural, né? E te suga, né? Uma pessoa extremamente negativa, ela acaba te sugando e te levando com ela se você não tiver inteligência emocional suficiente para lidar com isso. Então, é realmente saber dividir. A gente tem que saber dividir as pessoas que a gente anda. Eu tenho várias tribos. Eu tenho várias tribos de amigos. Quem me conhece sabe que eu tenho amigos de diversos, né? Amigos de você é bastante social. Amigos da vida cotidiana. E você sabe separar ali o que acrescenta e o que não acrescenta, como é que você vai lidar com aquelas questões, né? A gente tem que separar. Eu acho legal isso. O Vitor até falou sobre isso. Olha, eu mudei, eu fui para uma religião mais séria, eu coloquei uma atitude mais diferenciada na minha vida, mas não deixei de frequentar certos ambientes e ter os mesmos amigos. Porém, eles ficaram já... Eles agora têm a clareza de quem eu sou, né? De como eu penso. Eu acho que isso que é importante. Né? E a partir desse momento você saber lidar ali com as diferenças e tal, mas você sabe que tem alguns outros ali que estão mais alinhados com aquele seu propósito. Você não quer perder tempo, está mais alinhado com o seu objetivo. Com né? certeza. E igual você falou certinho, puxa a pessoa para cima.
Puxa a pessoa para cima. A pessoa tá para baixo, faz de tudo. Eu tô nessa energia aqui, vamos puxar a pessoa para cima, vamos crescer junto, né? Sim. Mas aquela tem que puxar, tem sempre que tentar. A gente tem sempre que tentar. Lembra da história do se você não vive para servir, você não serve para viver. Então a gente vai sempre tentar Excelente. melhor. Principalmente quando é com uma pessoa que a gente gosta muito, que a gente vê que a pessoa pode se afundar, né? É ignorante da nossa parte também e ao mesmo tempo egoísta a gente não querer ajudar, né? A gente fala, não, cada um tem sua escolha. Muita gente fala isso, tem o livre-arbítrio. Se ele quer ir para esse lado, ele que vá. Não é bem assim. Né? A gente tem que fazer a nossa parte também, enquanto ser humano, né? Se colocando no lugar do outro. A empatia ela tem que estar sempre aqui. Isso. E a influência na ação, não é Exatamente. O que você fala, é o que você faz. Exatamente. Né? Você vai mostrar pelas suas ações, ao mesmo tempo que você vai tentar trazer aquela pessoa para junto de você, para que ela caminhe junto. Né? E se não conseguir, isso acontece, gente. Tem uma parábolazinha aqui que eu queria contar do tigre. Eu queria que você contasse mesmo. Do tigre e do burro, que tá um pouco dentro dessa vertente do que a gente está falando. Vamos lá. Não sei se o pessoal de casa conhece aí, né, sobre o tigre e o burro, mas é uma parábola rápida, mas que traz muitas reflexões. Certa vez, né, na floresta, o tigre e o burro, eles entraram numa discussão assim sem sentido. O tigre, o burro, ele estava questionando para o tigre que a grama era azul. E o tigre questionando também que não, na visão dele a grama sempre foi verde, essa é a verdade absoluta que a grama é verde. Agora eu lembrei, eu conheço essa. Né? Eu adoro parábola também. Sim. Então assim, e eles entraram numa discussão ferrenha de que o burro defendendo a visão dele de que a grama era azul e o tigre defendendo a visão de que a grama era verde e sempre foi verde. Então, dentro dessa discussão, eles viram que não ia chegar em lugar nenhum, então eles levaram para o rei da selva, que é quem? O leão. Levaram para o rei, chegaram e falaram. O burro se apresentou primeiro e falou, rei, por favor, majestade, ajuda a gente aqui. Eu já cansei de falar para o tigre aqui que a grama é azul, mas ele não quer acreditar em mim, a grama é azul, a grama não é azul. E aí o leão, né, sabiamente respondeu para ele, se você acha que a grama é azul, então ela vai ser azul. Né? Então ele falou, pois é, e eu tentei trazer isso aqui para ele diversas vezes, ele não concorda comigo, então puna ele. Desculpa, gente. Não, beleza. Puna o tigre. Dê uma punição para ele porque ele não acreditou em mim que a grama era azul. Então, né, pacientemente, o leão deu a punição para o tigre. Eu vou punir o tigre para ele ficar 5 anos em silêncio, né, pelo fato dele não ter concordado com você, ok? Aí o burro saiu saltitante, feliz, foi embora todo feliz. E aí o tigre humildemente concordou ali com aquela punição, mas antes ele perguntou para a majestade, para o leão. Mas, majestade, se a grama é verde, por que o senhor me puniu? E aí o leão sabiamente falou para ele, eu não estou te punindo pelo fato da grama ser verde ou azul. Eu estou te punindo pela sua ignorância de tentar trazer uma coisa que é verdade e discutir com uma pessoa que não consegue entender que aquilo de fato é verdade. Resumindo, ficar discutindo com um burro. Ficar discutindo com um burro, né, gente? Então, assim, ele perdeu o tempo dele. Se ele sabia que aquilo era verdade, que a grama de fato é verde, para que ele foi discutir com uma pessoa que tem uma visão fechada, uma pessoa que não consegue olhar além da visão dela? Para que perder tempo com isso? Então, a punição dele não foi pelo fato da grama de fato ser verde, né, e ele entender que era azul, e sim porque ele deu ouvidos para uma pessoa que jamais sairia do ponto de vista dela, da zona de conforto dela. E a gente tem isso hoje na vida real, trazendo um pouco para a nossa vertente? Sim, tem. Muito. Infelizmente. Não queria falar de política, mas acaba que, assim, na questão política, a gente vê que tem uma certa vertente da política que entende o seguinte, olha, mesmo eu sendo, né, assumindo uma postura aqui, por exemplo, mais de direita, mas não concordando com isso dentro da própria direita, eu chego e falo. Agora, tem pessoas que, às vezes, mesmo ela estando errada, ela não aceita que ela está errada. Né? Ela não consegue ver que ela está errada e ela é fanática, né? E ela coloca uma viseira e não adianta você ficar discutindo com essa pessoa. Quando a ignorância grita, a inteligência se cala. Essa é a verdade. Repete aí, Paulo, como é que é? Quando a ignorância grita, a inteligência se cala. Falou tudo. Porque não faz sentido discutir com a ignorância. Falou tudo. Não faz sentido. É melhor evitar o conflito, né? É melhor evitar o conflito, né? E cabe, jogando até pro jargão bíblico, não adianta jogar pérolas pros porcos. Exatamente. Eles não vão entender aquilo ali. Eles não vão saber que aquilo ali tem valor, né? Exatamente. De certa forma. E qual que era a outra parábola?
A outra parábola eu vou deixar mais pra frente. Beleza. Não, porque quando a gente estiver falando de uma outra questão, eu tenho certeza que ela vai se encaixar muito bem. Fechando a questão de família aqui, a importância da família raiz, Sheila, para você, assim, para dar uma mensagem final aí. Porque hoje em dia as famílias estão bem disfuncionais, né? Sim. Família, gente, família é base de tudo, né? A família, ela é, assim, dentro do contexto amor, dentro do contexto respeito, dentro do contexto espiritualidade. Sim. O papel da família, ele tem, né, grande importância. E eu venho de uma criação, né, de uma família, né, que infelizmente, né, a família da minha família, que seriam os meus pais, infelizmente não tem assim uma união que deveria ter. A gente vê muito isso fora, né, de nossa, tios, avós, bisavós, enfim, aquela coisa toda, todo mundo junto, todo mundo reunido. Como os meus pais, eles vieram de outra cidade, né? Cada um veio de um lugar diferente. Meu pai é de Patinga, minha mãe ela é de Piranga. Então eles vieram de localidades diferentes. Um então, choque assim, cultural, né? Como eles não tinham ali um leito familiar onde eles conseguissem criar os filhos, né? Então eles tentaram trazer pra gente, dentro da concepção pai e mãe, que a família é muito importante. Top. Né? Então, assim, a família, de fato, gente, é muito importante. Os filhos hoje, né, os filhos, os adolescentes, inclusive, né, eles têm que, sim, dar muita atenção ao que os pais falam. Tem sido cada vez mais difícil criar filhos hoje, na realidade hoje, com a questão da internet. Os filhos hoje em dia estão mandando os pais, né? Infelizmente. Acabou a hierarquia, né? Exatamente. Então, assim, isso é muito difícil, isso é muito triste, a gente vê isso cotidianamente, né? Em rede social, então, isso é muito comum. Você vê ali como é a situação de um filho tratando o pai, tratando uma mãe, e é algo que eu acredito que os que estão assistindo também, que são aí da nossa época, né, dos anos de 1980, 1990, eles época boa que tem valores, né? Que tem valores, exatamente, traz base, né? Eles devem olhar as tratativas dos filhos hoje com os pais, devem falar assim, nossa, eu na minha época, se eu fizesse um desse aí, nossa, levantava com a poupança quente. Na minha época, pá. Nossa, era batata. Levantei a voz, opa, acabou, não levanto a voz nunca mais. Então, assim, realmente, a questão também, né, da educação, do corrigir o filho. O pai, ele pode, não é bater, né? Ele pode educar o filho? Pode em diversas molduras. Ele tem que fazer isso, né? Ele tem que fazer isso. São em diversos moldes a forma de se educar um filho, né? E hoje isso tem resistência até de externos. É um assunto até um pouco polêmico. Sim, sim. Você saber que... Estão fazendo uma lei que você não... dar um tapa no filho. Uma lei que você não pode interferir na educação do seu filho, né? Exatamente. Faz com que os filhos, de fato, sobressaiam os pais, em todos os sentidos. Então, isso acaba, de certa forma, prejudicando, porque o nosso passado foi diferente. O nosso passado não foi assim. Eu sou o que sou hoje pela criação dos meus pais. Né? E eu tenho certeza que muitos, você é o que é porque seus pais foram extremamente enérgicos com você. E podem chamar a gente de, vocês são antiquados. Na nossa época tinha valores bem sólidos, estabelecidos. E você falou muito bem, Sheila, a questão disso é que nutre uma família, né? Sim. Aqui está uma pessoa que ela recebe valores de família, ela recebe religião, coisas que estão tentando cortar hoje, acabar com a família, tirar a religião. Sim. Ela fica perdida hoje, né? Vai perder essa questão dessa referência, que é a base para vários relacionamentos humanos, para como é que ela vai se profissionalmente, os relacionamentos, né? Como é o tratamento com as pessoas, para ela não mentir, para ela não roubar, para ela realmente ter atitudes éticas, né? Espiritualidade dentro do contexto família é tudo, gente. Na verdade, esse contexto, né? Espiritualidade dentro da família. E aí não precisa colocar em patamar aqui religiões, tá, pessoal? A gente está falando exclusivamente de espiritualidade. Eu sou católica, mas nem por isso eu deixo de ter um respeito amplo por outras religiões. Então, eu acho que tem acontecido muito isso também. Eu tenho percebido isso. Hoje, né, a família ela não valoriza a espiritualidade, ela não trabalha a espiritualidade em uma criança, em um adolescente. Isso não é via de regra, tá? Não estou dizendo que está acontecendo em massa, mas a gente percebe essa ausência hoje do falar de Deus, da história de Deus, do falar de Jesus Cristo. A gente não percebe isso hoje, de falar de espiritualidade mesmo no contexto geral.
A gente não vê uma criança hoje falar sobre isso, a gente não vê um adolescente falar sobre isso. Eu sou da época que eu dava bênção pro meu pai, pro meu tio, pra minha madrinha, para quem fosse, para quem estivesse próximo de mim, eu pedia a bênção. A gente não vê isso hoje. Eu sou madrinha de 14 afilhados, os meus afilhados me pedem bênção. Não, bacana, porque então, a nossa geração, querendo ou não, ela foi inserida na escola com 8, 9 anos de idade. Teve um tempo ali para ficar com a família, um tempo. Hoje em dia, o menino de 4 anos já está na creche, já está sendo influenciado por... Então, assim, a criança, quem que eu vou seguir? Meu pai, fica uma disputa. Meus pais estão aqui e tal, eu não tenho os valores muito bem consolidados, então aqui eu sofro influências aqui de professores, e aí vai perdendo essa base. Sim. E eu sou um cara que também, eu vim de igreja, família toda católica, da minha mãe, meu pai espírita, mas eu fui em colégio de freira, Monte Calvário, aí de Belo Horizonte, aí eu estudei lá há muitos anos. E na época eu achava um saco, aula de ensino religioso, essas coisas, mas hoje eu vejo a importância disso. A gente cantava um hino, inclusive, do Brasil também, antigamente. Então tinha um patriotismo, tinha família, esses valores, por mais que eles eram, às vezes, você não concorda com isso, você quer futuramente, depois que você faz 18 anos, eu não gosto de religião, ou então eu não gosto muito do meu país, mas pelo menos você poder inserir isso, né, para a pessoa ter uma referência, eu acho que é crucial, né? É sim. E é base, gente, é parte da base familiar para a estrutura de relacionamento, para a estrutura de desenvolvimento pai-filho, filho-pai, pais, né, no contexto geral, irmãos, relacionamento entre irmãos, relacionamentos externos com amigos, com parceiros, enfim, o que quer que seja, até mesmo na vida profissional, gente, a espiritualidade, ela tem que ter presença na nossa vida. E as pessoas acham que não tem nada a ver, que não está ligado, mas está tudo ligado. Tá, a partir do momento que você marcou um compromisso com uma pessoa, você fura, você já está, os seus valores éticos ali, o seu caráter, sim, isso aí já está tudo envolvido nessa questão, né, da espiritualidade. Com certeza. E, gente, independente de religião, a gente não está pregando aqui religião, a gente está pregando o espiritualismo. Sim. Então, assim, o que você acredita, como você acredita, o fato é que o que você transborda com isso, né? Você transborda o bem ou você transborda o mal? Ou você não transborda nada, você é neutro, né? Então, assim, acho que essa parte do espiritualismo, ele tem que andar muito de acordo com a estrutura familiar. Tem que ser base, tem que ser parte, a gente tem que entender mais, a gente tem que falar sobre um ser supremo, a gente tem que falar sobre Deus, a gente tem que falar mais sobre Jesus. Eu fico vendo aí, né, Porque ele foi exemplo, né? A vida dele, o lifestyle dele foi exemplo. Assim, para todo mundo. Ele é exemplo, pelo menos para mim, gente. Ele é exemplo. Ele é exemplo de um grande servidor na nossa vida. Jesus Cristo sabe, é super exemplo. Então, assim, a gente... Se você quer seguir, você quer ter uma base, Jesus é a base, entendeu? Então, assim, hoje em dia é muito complicado porque a gente, com a inserção das redes sociais, né, com a inserção da internet e tudo mais, a gente vê aí as crianças hoje, e aí eu uso muito o exemplo não vou ficar falando o nome aqui não, mas até falei com você antes, eu não tenho esse daí porque, né, essa rede social aí, eu acho que muita criança ali deslumbrada. Não, pode falar, o TikTok é uma porcaria mesmo. A criança deslumbrada. E tem alguns vídeos meus que estão no TikTok aí, pessoal, mas é que negócio, vai pro YouTube aí. Então, assim, aí com isso a criança ela já vai precocemente adquirindo aquela questão da ganância, do ego, e aquilo vai crescendo dentro dela e ela vai se tornando um ser nada agradável. Então, assim... Na verdade, um ser vazio, né? Que TikTok o quê? Dancinha, eu tava até vendo a diferença, né, do TikTok da China e o TikTok do Brasil. No TikTok do Brasil é só futilidade, é biquíni, dancinha, incentivando a sexualidade. E já da China, não, preparando para a guerra, quer ser astronauta, para ser engenheiro, para ser o melhor em matemática. Isso. Totalmente diferente o TikTok lá. E vai trabalhando a cabeça da criança, do adolescente, enfim, vai trabalhando ele para que ele fique naquela necessidade de aparecer, de ser visto de outra forma. Não ser visto pelos seus familiares, não ser visto pelas pessoas próximas, mas ser vistas por terceiros. E isso vai causando extrema ansiedade, isso vai fazendo com que a criança ela se torne depressiva, ou o adolescente se torne depressivo porque não está sendo visto, em busca de likes e tudo mais. Cara, e isso vai destruindo ali um ambiente, na verdade, né, familiar, que na verdade deveria ser estruturado entre a relação pai e filho. Hoje em dia, você senta numa mesa com o celular na mão. Então, não tem aquele momento de troca, igual você mesmo falou, né? Às vezes hoje, né, gente, com a correria, a gente sabe que somos profissionais, a gente tem que trabalhar nos dias de hoje, principalmente a gente precisa trabalhar.
né? E hoje não tem uma mãe hoje ela não consegue ficar full time com o seu filho. A partir dos 6 meses, como você mesmo falou, a criança já está na creche. Sim. Então, assim, qual é o momento que eu tenho com meu filho na escola? Enfim, o filho precisa ir para a escola. Para passar os verdadeiros valores, a raiz ali, né? Exato. Qual é o momento que eu estou com meu filho? E esse momento que eu estou com meu filho, o que eu permito que eu permito que ele faça? O que eu faço para poder trazer ele para próximo de mim? Então, tem essas questões também que hoje fogem muito. Você consegue perceber um filho do seu lado que não está ali. Ele está ali só de corpo presente, porque, na verdade, a mente dele está inserida dentro de um celular que ele não consegue tirar o olho da tela. Então, isso, gente, interfere muito na educação. Isso faz com que a criança ela tenha uma visão deturpada da vida, que ela não crie... Né, porque quem passa a ser referência dessa criança? Os influenciadores. Exatamente. Aí, né, Felipe Neto, essas coisas aí, que vai ser influenciador dessa criança, e provavelmente que criança que manda em pai e mãe, criança que não tem educação dentro de casa, vai se frustrar muito quando for pro mercado de trabalho, quando for pros relacionamentos. Provavelmente vai tomar remédio cedo, vai entrar com depressão, vai fazer alteração de sexo aí depois e vai se arrepender. O modismo, né? Vai acompanhando vai acompanhando esses modismos aí e perde a base sólida ali de estrutura, né? E distorce o red pill, distorce a realidade das coisas. Exato. E automaticamente ali acaba se tornando um adulto... Disfuncional e vulnerável e fraco, né? Porque, igual você falou, você teve a criação mais forte, mas isso te deixou mais forte, né? Então, qualquer chefe que fala com você, fala assim, peraí, meu pai já falou mais forte. Aquilo ali já não é uma coisa, assim, assustadora, né? Sim. Ou, às vezes, aquele adolescente, ele tende a se tornar um adulto arrogante. Sim. Né? Um adulto extremamente arrogante. Que manda em pai, manda no professor, manda em todo mundo, né? Principalmente quando se ele tem algum... Mimado, que tem tudo... A questão do mimo também é complicado, né, Flávio? Então, assim... Imediatista, exatamente. Ansioso. A gente precisa... Gente, o fato é que a gente precisa... Os nãos da nossa vida... Eles são necessários. São necessários, que são os sims do futuro. E hoje em dia, eu vejo a dificuldade de um pai de falar não para um filho, pela atual situação, pela conjuntura dos fatos. Então, assim... Estão tirando o poder dos... Igual você falou bem, com as leis, estão tirando o poder dos pais de educar da forma mais incisiva, mas que vai deixar o filho mais forte, porra. Sim. É complicado, gente. Tudo que eu falo aqui é do meu ponto de vista. Tudo que sai da minha boca é do meu ponto de vista. Então, o meu ponto de vista... Não, a gente respeita as diferenças, mas eu penso como exatamente. Você, eu penso da mesma forma. É a realidade que a gente tem assistido, isso é bem complicado e eu sei que muitos adolescentes discordam, já tentei conversar com os meus afilhados, são parte disso, assim... Alguns são extremamente... O tempo vai dar a resposta. Que outros estão indo para os caminhos errados e que os pais não estão fazendo por onde, e aí você fica naquela vertente de eu falo, não falo, eu interfiro, eu não interfiro. Então, assim, muitas das vezes eu interfiro por ser madrinha, né, por ser tia. Eu sou tia de 2 sobrinhos, eu tenho um sobrinho de 8 anos, um sobrinho fez 12 anos ontem. Então, assim, um beijo, Samuel, um beijo, Davi, amo vocês, são filhos da minha irmã Shirley. Então, eu interfiro também como tia ali, como papel ali na família, interfiro na educação deles. Muitas das vezes puxo a orelha da minha irmã ali. Não tenho filhos, gente, mas já vivenciei muito a presença de crianças, né? Como eu falei, sou madrinha de 14 afilhados, eu tenho meus 2 sobrinhos que eu amo de paixão. Então, assim, a gente acaba assim... Quanto menos você interferir, Sheila, mais eles vão sofrer. Sim. E aí é necessário que a gente entenda os nãos e que a gente saiba trabalhar os nãos também, né? Não é porque você recebeu um não, que esse não ele é eterno e que você vai procrastinar porque você recebeu um não. Este não, você tem que saber trabalhar ele da mesma forma que para você falar um não, você tem que saber trabalhar este não. Então, são pontos que é muito também voltado, né? Se a gente for entrar na vertente Sheila, de mas isso aí que você está falando é uma escola. Sim. Pessoal, você aí que é adolescente e tal, você, inclusive adulto também, rejeição faz parte da vida. Você vai ser rejeitado. Seja a menina bonita da escola, seja no emprego, uma vaga de um cargo que você queria. Então, esse não é fundamental. Se ele saber lidar com esse não desde pequeno, com as frustrações, para quando chegar esses problemas maiores na sua vida, você saber ter um psicológico melhor para encarar isso, né? Exatamente. E é justamente isso, Flávio, é o que eu tento passar aqui. Os adolescentes de hoje, né, futuros jovens, né, eles não estão aceptíveis ao não.
Eles não estão aceitando. Não aceitam, não estão aceitando. Na verdade, a cama deles está sendo criada em cima de que o não existe, né? Entendi. De que é tudo favorável, né? De que... É o caminho certo e absoluto para frustração isso aí. Exatamente. Né? Depressão, crises de ansiedade. Que e infelizmente, pessoal, comumente. O tempo vai mostrar, né, Sheila? O tempo, infelizmente, hoje, igual você falou, tem uns que não concordam, que acha que você está retrógrada, que não, a opinião da Sheila está errada e tal. O futuro vai mostrar. Infelizmente, lá na frente a pessoa não, minha tia tinha razão. E para os pais que estão assistindo também, né, vocês, quais são os exemplos que vocês levam para os filhos de vocês na base familiar, né? Eu fico ali na presença, o momento que eu tenho com meu filho, o que eu faço? Né, eu me disponho mais eu trabalho fora e quando eu chego em casa eu continuo trabalhando, eu não dou a atenção que o meu filho merece. Meu filho ele está buscando atenção na rede social. Eu estou sendo egoísta o suficiente para ver o meu lado e esquecer o lado do meu filho, o lado da minha filha. Os pais no geral aí, né? Qual que é a visão que vocês têm em relação a isso? Às vezes vocês estão cobrando o filho de vocês, mas e o papel de vocês? Sim. Né? Qual está sendo o papel de vocês? Aí vem a questão O nosso aqui é tudo para a gente refletir. O que ela está falando aqui, pessoal, que vocês usem como reflexão aí. Sim. É porque eu ainda não tive filhos, gente. Foi uma escolha, tá? Como eu falei para vocês, eu estou terminando uma graduação, é a minha intenção. Mas enquanto eu conseguir me planejar, eu estou me planejando, né? Então, e é uma atitude corajosa. Hoje em dia que todo mundo que hoje o mundo tá ruim demais, não quero ter filho, não quero botar filho nesse mundo. Pessoal, tem que fazer o contrário, tem que encher esse mundo de filho e de espartanos e com mentalidade diferente para peitar essa palhaçada que tá aí. E é uma visão egoísta, né? É uma visão concordo, egoísta de achar, não vou ter filho porque o mundo não merece mais um filho, né? O mundo não merece mais uma pessoa. Não. Na verdade, aquela pessoa ali que está vindo ao mundo, ela pode ser uma das pessoas que faz a diferença no mundo. Exatamente. E quantas pessoas aí fazem a diferença, né? São muitas pessoas. E aí vem essas pautas polêmicas aí de aborto e tal. Então, quantas mulheres aí abortaram um Mozart, um Einstein, um Bill Gates, um cara da ciência, né? Um cara, infelizmente, acontece. Eu não tenho medo de falar, eu sou absurdamente contra o aborto, eu acho isso uma monstruosidade gigantesca, independente de que vertente que seja, eu não concordo, eu abomino o aborto em todas as suas premissas, eu abomino mesmo. Você não dá chance para o outro se defender, né? Sim, não defendo mesmo o aborto. Tem situações? Tem situações de uma menina que foi estuprada. Sim. Nesse caso, a gente abre, né, uma visão para pensar diferente. Como que essa menina vai lidar? Ou um caso de risco da gravidez. Eu acho que a lei está muito boa, não tinha que alterar. Eles vão alterar a lei agora, inclusive, mas não tinha que mexer nisso. A liberação do aborto em si, né, no contexto geral, da pessoa ela decidir se ela quer ter aquele filho ou não, eu acho isso de uma monstruosidade gigantesca. É complicado. Quantas mulheres aí estão em busca do seu filho, né? Lutando de toda forma para conseguir engravidar, para conseguir, né, conseguir de fato ter essa bênção e infelizmente passam por problemas, por questões de saúde e por isso não conseguem. Outras estão abortando crianças. Então, assim. Inclusive, um abraço aí para Julita, que teve o Lucas agora, um menino lindo, né? Ela teve muita dificuldade nesse processo, igual você falou, passou por muito perrengue, mas graças a Deus, com fé, com persistência, era o Leandro, agora está com um filho maravilhoso aí. Um abraço para ela aí. E você falou certo mesmo, as pessoas têm essa dificuldade e não sabem esse outro lado, né? Como se fosse aquilo ali um método contraceptivo, né? Sim. E é isso, eu não sou a favor, não apoio, né? Então, assim, tem que ser essas conversas aí de. E é anti-espiritual também, tem a questão do karma espiritual, quem é do espiritismo sabe que tem isso, né? E você falando de espiritual. Isso é um crime, pra mim é um crime, né? Pra mim é um crime inafensável. E na lei é crime ainda, né? Na nossa lei, mas teria que continuar sendo, mas querem mudar, enfim, fazer o quê? Vai ser uma monstruosidade se isso for realmente a pauta a gente, e for aceito. Mais uma vez, o tempo vai mostrar o poder, você falou de decisão. Sim. As consequências dessas decisões erradas, o tempo, infelizmente, vai mostrar com um monte de gente mais doente aí na sociedade, infelizmente. E nós somos protagonistas nisso, tá, pessoal? A gente tem. Concordo. A gente, assim, a questão da política, muita gente não gosta da política, né? Eu não gosto da política, eu não intervenho em política, mas depende. O nosso papel na política é muito importante, principalmente para situações como essas, né? De legalizar o aborto é um exemplo. Quem não concorda não tem que escalar. Sim, agora também está na CPI para legalizar as drogas. Exato, a questão, exatamente, isso gente, é um absurdo, realmente essa questão de legalizar drogas, legalizar aborto, isso é um absurdo sem tamanho. Então, assim, nós temos voz sobre isso. Então, se a gente se cala,
A gente não está fazendo o nosso papel como cidadãos, a gente não está fazendo o nosso papel como pessoas ali que estão para poder tentar mudar o mundo de alguma forma. E a partir do momento que a gente se cala, quem cala consente. Exatamente. O fato de me calar é uma decisão. O fato de eu não tomar decisão é uma decisão. É ficar em cima do muro. Tem hora que você tem que realmente... Ficar em cima do muro é uma decisão. Exatamente. Você tem que comprar um lado mesmo. Sim. E, nossa, a gente está passando agora por um processo aqui na Terra de realmente... Olha, tem que decidir mesmo. Não tem muito o que ficar meio termo, não. Né? É lógico que a gente tem compaixão pelos que pensam diferente. A gente sabe respeitar as limitações das pessoas que às vezes também, né, tem uma outra crença. Mas, ao mesmo tempo, você também não tem que ficar, olha, né, assumir uma postura mesmo, e é isso mesmo, né, hoje. E nessa questão que volta que a gente fechou aqui, para a religião. Então, uma dica aí, então uma coisa para fechar esse assunto assim. Não é uma dica, na verdade é uma importância, né? Não seria religião, espiritualidade que você falou, eu achei bem melhor. Na espiritualidade, gente, tenham Jesus como base. Tenho Jesus como base de tudo. Aquele que mais serviu aquele que mais serviu a todos, né? O que mais serviu ao mundo foi Jesus. E ainda assim ele foi crucificado. Não tenha medo aí dos julgamentos, porque julgamento, se você não faz, você é julgado. Se você faz, você é julgado da mesma forma. Então não tenha medo de julgamentos, tá? Tenha Jesus como base. Se você tiver Jesus como base, pode ter certeza que a espiritualidade ela está extremamente aflorada, porque a partir do momento que a gente tem Jesus como base, que a gente segue os exemplos e os desígnios de Jesus, a gente automaticamente segue a nossa vida na melhor plenitude. Claro, e aí você deu vários exemplos aí, por exemplo, no relacionamento. Esses valores religiosos acabam influenciando nisso também. Sim, né? O seu relacionamento religiosa, né? Tem a questão religiosa, mas tem uma questão aqui que eu vou trazer também, que é o seguinte, pessoal. Homens que estão nos assistindo e mulheres que estão nos assistindo também. Vai lá, Sheila, mete a bicuda nesse pessoal. Mete a bicuda. O relacionamento, ele tem que ser 50-50. Não existe aquilo de você falar que, mas... eu não vou pagar a conta porque isso é papel do homem. A mulher tem muito disso, né? Infelizmente. É papel do homem pagar a conta porque eu vou sair e ele vai pagar. O homem de antigamente, que era o provedor, que a mulher era uma Amélia. Pessoal, vamos atualizar aí, né? Exatamente, atualizar, né, gente? Nós estamos em 2023, então é 50-50. Um dia eu saio, eu pago a conta, e aí a gente tem um equilíbrio em cima disso. Dividir responsabilidades. Homens, tenham atenção com suas mulheres. Tenham atenção, não deixem de olhar as suas mulheres em casa para olhar outras mulheres fora. Eu sou muito vaidosa, Flávio, eu sou extremamente vaidosa. O meu sábado é para mim. E tem que ser mesmo. O meu sábado ele é para mim, eu gosto de arrumar meu cabelo, eu gosto de manter minhas unhas bem feitas, eu gosto de me cuidar. Então, isso é caro? Claro que é muito caro. Mas eu exijo minimamente que ele tenha atenção em mim. Em reconhecer, mexer no cabelo, né? Olha, que linda que você está, minimamente. É porque, você falou uma coisa séria, é polêmico isso aí, viu, pessoal? Porque tem mulher que acha que o homem tem que bancar isso. Exato, né? Gente, tá tudo errado. Mas o homem aqui, só falar, o homem tem que depilar, o homem tem que deixar o carro, lavar o carro, dar uma geral no carro, entendeu? O homem tem que fazer um corte de cabelo, o homem às vezes vai pagar a conta, o homem às vezes vai gastar gasolina, né? Tem essas questões, esses custos aí que algumas mulheres aí estão, acho que no mundo aí, não sei... E por que não dividir? Eu divido também. Eu coloco gasolina, né? Eu levo o carro para lavar quando é o caso, então por que não, né? Só que assim... Isso é parceria, né, Sheila? Sempre é 50-50. Isso é parceria, isso é companheirismo, isso é parceria, isso é o que tá faltando nos relacionamentos hoje em dia, todo mundo só olha o egoísmo hoje em dia, né? Exatamente. Quer ser tratada como rainha? Trate o seu marido, o seu namorado, o seu esposo, o seu parceiro como rei. E aí sim você terá uma posição de majestade, de rainha. Então, assim, é 50-50 mesmo, pessoal. Mas, né, uma coisa aqui que eu vou passar rapidinho. Vou passar. Teve uma fala do padre em uma celebração que nós fomos, que ele contou lá de um casal, né, uma mulher que ela chegou para conversar com ele, né, uma fiel, e ela falou: ô padre, eu não sei mais o que eu faço, vou te contar uma situação, eu fiquei 12 horas dentro de um salão de beleza, arrumando meu cabelo, fiz luzes, fiquei toda diferente, meu cabelo ficou louro, aquela coisa toda, mudei toda e tudo mais, e quando eu cheguei em casa, eu cheguei pro meu marido, falei: mas, amor, você tá vendo alguma coisa diferente em mim? Ele olhou de cima a baixo,
falou isso, né? E homem é lerdo, né, gente? Calça Eu tenho que admitir, o homem é lerdo pra essas coisas. E ele não conseguiu ter atenção no meu cabelo. Eu era morena ontem, eu fiquei loura hoje. Então nossa, mas essa aí foi feia, viu? Foi feia, né? Essa, foi muito feia. Era morena e ficou loura e o cara não reparou. Puta que pariu, meu. É aquela coisa, né? E acontece isso, gente. Infelizmente acontece. O padre ele ficou sem reação quando ela falou, porque é uma mudança muito abrupta, né? Você não sair do moreno para um louro, assim, né? E esse aí tá dormindo mesmo, pelo amor de Deus. E nesse caso aí, realmente, eles deixaram o relacionamento chegar num patamar que não é legal. Então, maridos, reparem nas suas esposas, reparem nos seus maridos. Não se tornem colegas apenas. A amizade, ela deve existir dentro de relacionamento? Ela deve existir, sim. Mas, antes de tudo, é a relação homem-mulher. Vocês estão juntos pela relação homem-mulher. Vocês vão concretizar a família de vocês pela relação homem-mulher. Então, não existe hoje, né? Entrando um pouquinho na pauta do feminismo, não existe hoje você virar e falar, eu consigo sobreviver 100% sem um homem. Não é assim. Você tem um pai, você tem um irmão. Você veio, a sua concepção foi a partir de um homem. Então, não existe essa coisa de você falar que você não depende de um homem. Não é questão de não depender é nem questão do financeiro. E também não é questão nem da sexualidade. Não. A gente sempre depende das pessoas para qualquer coisa. Sim. A gente quer crescer na vida, ou a gente quer se especializar numa área, a gente vai precisar de mentores, a gente vai precisar de amigos. Às vezes a gente está passando uma dificuldade, a gente vai precisar de pessoas para a gente nos apoiar ali, né? Exatamente. Falar que você não precisa de ninguém é muita arrogância. Arrogância e ao mesmo tempo burrice, para ser mais preciso. Ignorância ao extremo. A gente exatamente. que a gente não precisa do outro, seja ele homem ou mulher. Então é isso, gente. Esse é o recado que eu queria deixar claro aqui, né, para essa questão do desenvolvimento, é que, primeiro, né, você tem que ser um servidor, você tem que servir com todo o seu coração, com toda a sua dignidade. Isso vem pra gente de volta, é o poder da lei do retorno, né? Tudo aquilo que você faz, você recebe de volta em dobro. Então, eu acredito muito nisso. A minha vida, graças a Deus, ela é abençoada em virtude disso. Tem alguns perrengues? Passamos, gente. Passamos perrengue? Sim, eu passo perrengue. Eu passo perrengue no trabalho. Todo mundo passa perrengue. Viver isso, né, Sheila? A vida não é a Barbie, não é o mundo encantado da Barbie. Exatamente. Né? De jeito nenhum. A gente tem uma realidade aqui que a gente tem que lutar todos os dias. Todos os dias você tem que vestir vestir, né, as garras de leão, a armadura e sair de casa para brigar mesmo, para lutar e de preferência voltar herói, voltar vitorioso. E se não voltar vitorioso naquele dia, no dia seguinte sai com a disposição novamente para conseguir a vitória. Não é uma derrota, né, que te faz um perdedor. O que te faz perdedor é você não seguir com a intenção de mudar aquele resultado e procrastinar totalmente só porque perdeu uma vez, né? Claro, então, e assim, Sheila, eu acho que você falou uma coisa muito importante, porque tem gente ainda que está vivendo de ilusão. Pessoal, relacionamento é desafio. É desafio o tempo inteiro. Você mexe nos seus defeitos, no seu ego, nas formas que você tem que melhorar seus defeitos, você tem que melhorar como ser humano. Te força a ser um ser humano melhor, né? Bastante. A evolução. Sim, principalmente quando vem os filhos. Sim. Te força aí, a ser mais uma ainda. pessoa muito melhor. Né? Porque você tem que ser espelho. Não tem jeito. Você tem que ser o líder. E o casal tem ali, que mostrar isso. Pode terminar. E é conjunto, né? É o casal, é conjunto, né? Vem de o meu espelho hoje, o maior espelho que eu tenho hoje é a minha mãe. Mas o meu pai também, ele foi fortaleza para mim em muitas coisas. Eu me espelho em minha mãe porque eu via ela fazendo muita coisa que me encantava os olhos, né? Principalmente na igreja, principalmente nos movimentos de igreja. Ela foi um exemplo, né? E a admiração que as pessoas tinham nela, assim como tinham no meu pai, como meu pai ele foi servidor público, né? Então, assim, ele trabalhava mais na área de prefeitura, eu não tinha os contatos direto com ele, igual eu tinha com a minha mãe. Como minha mãe sempre foi autônoma, né? Por ela trabalhar como diarista, ela levava a gente com ela, às vezes, por não ter onde deixar. E aí, automaticamente, a gente acompanhava e a gente via o carinho que as pessoas tinham com a minha mãe. Então, assim, ela realmente se tornou ali uma protagonista para mim, um espelho ali da realidade dela, e aquilo ali veio para mim. Entendi. Então, eu tento abraçar as pessoas da mesma forma que ela abraçava o calorzinho dela, e as pessoas, acho que elas percebem isso em mim também. Eu posso estar sendo um pouquinho egocêntrica aqui, mas eu acredito que eu tenho feito o melhor de tudo para poder ser um ser humano melhor, né? Ser um ser humano melhor. E quem não quer
quer ficar perto de gente assim, né? Pessoa que tem energia do bem, energia boa, né? Pessoa que quer evoluir. E do casal eu ia completar justamente isso. O casal tem que querer ir pro mesmo lado, o casal tem que querer progredir. Com certeza. Né? Então, por exemplo, você tá indo num casamento lá, sua esposa começou a malhar, fazer dieta, acompanha, faz dieta também, vai malhar, né? Vai melhorar o estilo de vida. Começou a ler livros, começa a ler também. Sim. Porque geralmente acaba, muito relacionamento acaba isso, né? Um começa a evoluir, começa a buscar algumas coisas, o outro fica para trás, o outro fica só naquela vidinha de futebol, fim de semana, e ver jogo, e só isso, e não quer melhorar, não quer criar outros mecanismos, né? De forma de o casal crescer, né? Exato. Ou às vezes cria um ciúmes, uma desconfiança que não tem base e acaba destruindo isso também, né? Sim. Ao invés de seguir ali o parâmetro, opa, peraí, você tá crescendo nisso. Uhum. E ao invés de seguir no parâmetro também para os dois crescerem juntos, fica aquela coisa da disputa, competição. Né? Aí já... É um problema que acontece hoje em dia em muitos casais. A mulher ficou muito boa no mercado de trabalho e acaba, às vezes, criando uma competição. Um ganha mais que o outro. Tem isso também, verdade. Né? E um querendo ser... E às vezes você tem que justamente empurrar a pessoa para ir para frente mesmo. Entendeu? Minha mulher ganha mais que eu. Você tem que empurrar ela para crescer mesmo. Ela tá feliz, ela gosta disso, né? E a mulher a mesma coisa, empurrar o cara também para crescer. Com certeza. Ambos têm que admirar essa nova situação, que o outro, agora ela foi promovida, tá ganhando mais, né? O cara tem que admirar, tem que ficar feliz por ela, né? É o que eu falei, né? A parceria, o apoio, é o 50-50. Tá junto ali, nunca um acima do outro. Não tô falando de financeiro não, tá, pessoal? Porque isso pode acontecer. Pode acontecer como a gente já viu várias vezes, eu tenho amigas que trabalham e os esposos ficam em casa porque por uma questão de ele não ter conseguido uma oportunidade ou ter saído de uma oportunidade. Então, qual é o problema? Isso pode acontecer, isso acontece com todo mundo. Sim. Né? Então, qual é o problema da mulher sustentar a casa? Em que mundo que foi citado um exemplo de que quem tem que trabalhar é o homem, a mulher, ela não tem que trabalhar para sustentar Sheila, a casa. porque infelizmente hoje em dia tá cheio de mulher tóxica que se o cara perder o emprego, se o cara perder o dinheiro, a mulher chuta o cara. Então isso não é um relacionamento. Né? Não é um relacionamento, isso é um individualismo. E aí volta em tudo que você falou, na espiritualidade, na base da familiar, na base religiosa, exatamente. Que a pessoa... Porque no fundo é uma falta de caráter mesmo. Exatamente. Né? Então assim, e da mesma forma, isso que você mencionou, da mesma forma que uma mulher acha que ela tem que tirar tudo do homem sem ela fazer nada. Eu não concordo com isso. Não, eu não vou trabalhar, quem tem que trabalhar é ele que tem que sustentar a casa, ele que tem que sustentar os filhos, eu vou ficar só por conta da casa, por conta dos filhos, não quero trabalhar, não quero me indispor, o resto é... Eu acho que isso, a mulher, ela se desmerece enquanto mulher, porque nós mulheres podemos muito mesmo, ela se desmerece enquanto mulher e, ao mesmo tempo, ela cria uma visão bem ambígua da realidade dela. Né? Para os filhos até como exemplo para os filhos. Os filhos terão como base o pai. Eles não terão como a mãe ali só como uma pessoa que ajudou na criação deles, mas que ela não fez por onde, assim como o pai saía de casa, trabalhava. Foi o que eu falei em vários podcasts. Hoje eu não teria paciência com uma mulher Amélia, que só sabe cozinhar e olhar coisas do lar, e ele é especialista em faxina, entendeu? É uma coisa meio diferente para a realidade de hoje. Né? Entendeu? É muito bom quando você está com uma pessoa também que está produzindo, está estudando, está crescendo, está adquirindo conhecimento. Na hora que vocês vão discutir uma série no Netflix aí, a pessoa tem inteligência para entender o que você está falando. Então, é um outro nível de relação, né? Um parceiro que tem ambição, assim como você. Sim. E a ambição, gente, nunca vai ser no contexto ruim da palavra. Porque quando a gente fala de ambição, né? Parece coisa ruim, As pessoas perguntam se eu tenho ambição. Eu tenho muita ambição. E tem que ter. Eu tenho ambição de me tornar engenheiro, eu tenho ambição de abrir minha própria empresa de consultoria, eu tenho uma grande ambição. Mas ambição não é ruim. Você tem que ter, né, um panorama da sua ambição. Você não pode deixar a ambição sobressair o seu caráter. Sim, né? Então, é verdade. Mas a ambição é necessária. Se você não tem ambição, você não corre atrás de nada. Exatamente. E o casal dá a mão nesse sentido para crescer junto e falar assim, nós vamos dominar o mundo. É isso mesmo, tem que buscar crescer sempre. Então... Ô Sheila, e na questão, por exemplo, da saúde, você tem algum aspecto assim da saúde, você cuida, é importante para você esse tema? Tenho. Eu tive uma dificuldade muito grande no passado com relação à saúde. Eu não me alimentava bem. Né, uma pessoa que era muito corrida com a questão de trabalho, então eu não me alimentava bem. Sou muito verdadeira, tá, Flávia? Eu não gosto de academia no sentido de
musculação, essas coisas. Já tentei me adaptar, pessoal, não consigo. E aí, por que eu tô falando isso aqui? Porque eu acho que vocês têm que ir atrás daquilo que vocês gostam de fazer, porque senão não faz sentido. É verdade. Não faz sentido. Você vai tentar fazer algo ali por forçar e você vai acabar desistindo, como foi comigo várias vezes. Diversas vezes eu busquei academia ali para fazer musculação e tudo mais, aí fui parando, tentei novamente, parei novamente. Então, aquilo ali para mim não estava fazendo sentido. E aí eu me encontrei numa atividade que hoje eu sou apaixonada. Eu faço Muay Thai. Para mim isso foi ótimo. Cabulosa, cabulosa. Ótimo, ótimo. Então, assim, me encontrei dentro do Muay Thai. É um tipo de esporte que eu amo. É só mesmo para condicionamento físico, tá, pessoal? Não sou lutadora, nem almejo ser, mas eu gosto muito desse esporte, eu gosto muito disso como uma atividade física para minha vida. E ajuda no psicológico também, né? Ajuda demais. Você fica mais calma, você espanta seus demônios ali, chuta tudo ali, né? Com certeza, é muito bom, gente. Então, assim, é importante. Com isso, eu já comecei uma questão da alimentação também, para a gente cuidar melhor da alimentação. A gente acaba tendo informações que elas vêm em seguida aí da atividade física que você vai realizando e tudo mais. Então, assim, isso muda a sua rotina, isso muda o seu sono, isso muda a sua vida no contexto geral. Então, é importante, sim, você cuidar da alimentação, mas é importante também você praticar uma atividade física, não se tornar um sedentário. O sedentarismo ele é muito complicado, principalmente quando você passa dos 30. Sim. É muito complicado. Então, é importante você buscar algo que você quer fazer de fato para que faça sentido e para que você persista, porque é através do seu encontro com o que te faz bem é que vem a persistência. Sim. Não adianta nada você falar de disciplina se você não está fazendo o que você gosta. Não, se você está fazendo o que você não gosta, perdão. Então, se você se identifica em algo, você vai persistir. E tem muito esporte, né? E com a persistência vem a disciplina. A pessoa não tem desculpa, ela tem muito esporte. Você não gosta de musculação, mas ela pode fazer uma arte marcial igual você faz. Parte do autoconhecimento, né? O autoconhecimento. Você precisa se conhecer para você entender o que você gosta, o que você quer fazer. O que vai te fazer bem. Mas tem que acontecer. Você tem que decidir, você tem que fazer algo. Sim. O que não pode é ficar parado. Eu concordo, né? porque ajuda tudo, né? Na energia, no sono, na disposição, até na simpatia que você falou, no abraçar. Sim. Você tá bem mais bem-humorada, você dorme melhor, né? E é muito diferente, tá, pessoal, de quando você está sedentário para quando vocês começam a fazer uma atividade física, para quando vocês têm persistência nisso. É muito diferente. E isso são só consequências boas. Então, na saúde, o que eu posso dizer aqui é que eu indico uma boa alimentação, mas também indico que vocês se encontrem em alguma atividade física, seja ela qual for. É essencial, é essencial. Igual você falou, você teve um passado aí que você sofreu na parte da saúde, sim, né? E essa seria a história sua mais de superação? Não, a questão da superação minha mesmo foi mais com questão de eu ter saído de casa, né? Sim. Eu saí de casa, né? Não vou me ater muito, porque tudo é questão mesmo de questão familiar, né? Eu tive um passado em que, como já falei, né, eu fui adolescente. Então, adolescentes, a gente sabe que eu já fui adolescente, já dei muito trabalho para os meus pais, viu? Ainda que Espoleta. Meus pais tenham tentado mostrar o caminho, mas enfim, a gente tem essas fases, né? Então, eu tive a fase em que até pela forma de criação do meu pai, eu acabei saindo de casa por uma decisão, né? E aí, a partir daí, eu tive que assumir a minha vida e tive que criar as minhas responsabilidades, eu tive que pagar as minhas contas, que até então eu dividia com os meus pais, então era super suave, né? Então, a partir daí é que eu me tornei a mulher que sou hoje. Eu precisei tomar na cara muito, né? Porque você foi literalmente pro agogê. Você saiu de casa, é quando o espartano sai de casa que ele vai sofrer as batalhas do mundo lá e volta mais maduro, volta mais forte, né? E foi aí que eu percebi, quando eu saí de casa, que eu pensei, meu Deus, o que foi que eu fiz? Agora eu tenho que... Você saiu com quantos anos de casa? Eu saí de casa com 19 anos. Entendi. E aí, 19 anos é basicamente, né? Você já tá adulto, mas só que eu ainda estava na barra dos pais, né? Entendi. Na verdade, muita gente, hoje em dia, 19 anos, ainda é adolescente, do jeito que as coisas estão hoje, né? Exatamente. Então, assim, na verdade, eu só amadureci, pessoal, quando eu saí de casa. Então, isso serve de atenção, inclusive, para as pessoas que estão assistindo aí do outro lado, que ainda se encontram ali no conforto dos pais, né? Sim. Os adolescentes
adolescentes de 20 anos, de 25 anos, de né? 40 anos. De 40 anos. Tem aí, a gente sabe que tá morando com os pais ainda. Sim. Vai tomar vergonha na cara, principalmente você que é homem aí, entendeu? A verdade é que a gente precisa tomar decisões na vida. A minha decisão de estudar, de correr atrás do conhecimento, de buscar uma profissão melhor, de sair da área de comércio, né? Porque antes eu trabalhava em comércio, quando eu morava com os meus pais, e aí eu tive a decisão de eu quero melhorar, eu quero sair dessa vida, eu quero estudar, eu quero ir para uma visão melhor de profissão e tudo mais, e me identifiquei mesmo na área de segurança, saúde e meio ambiente. Então, assim, para isso, gente, não adianta. Não é uma coisa que cai sobre você. Você precisa estudar, você precisa se empenhar. O conhecimento é tudo. Sim. O conhecimento, ele é tudo. Então, né, como diz Francis Bacon, né, o conhecimento... Ele é poderoso. Né, o conhecimento, ele é o poder. Porém, de nada serve se você não souber utilizá-lo. Então, tudo que você recebe, todo o conhecimento que você recebe, você precisa externar. Sim. De alguma forma, seja em uma profissão, seja na família, né? Seja entre amigos. O conhecimento, ele precisa ser externado. O conhecimento, né? Sem a prática, ele, na verdade, ele vai te dar, na verdade, ele vai te, como é que eles falam, uma overdose de informações que você vai ficar ali com aquele monte de conhecimento, mas se você não repassa para frente, o que aquilo ali vai contribuir para o mundo, né? Exatamente. Não vai ser igual sua mãe falou, o que vai servir para as pessoas. Exatamente. Então, quando a gente adquire conhecimento, a gente tem que externar isso da melhor forma possível. E não parem de aprender, pessoal. Não parem de aprender, porque a vida não para de ensinar. Sim. Então, né, é importante a busca constante do conhecimento, saber usar esses conhecimentos nos momentos certos, isso é muito importante. Entra um pouco na vertente da inteligência emocional. Gestão emocional, né? Gestão emocional, mas enfim, não é um assunto para agora, mas é muito necessário, né? E saber usar isso também para você conseguir ter um desenvolvimento pessoal, profissional, né? É importantíssimo. E é isso. Não, mas esse assunto que você falou é importante, a gestão das emoções, porque hoje em dia... Nós estamos numa sociedade que está muita gente com depressão, com ansiedade, com muitos problemas emocionais. Sim. Então é fundamental a gente, além da gente controlar a gente mesmo, né, saber lidar com essas emoções, como? Fazendo esporte, ter uma base sólida religiosa, com ética, com valores. Isso te ajuda a se manter mentalmente mais estável, estabilizado. Sim. E aí você pode ajudar outras pessoas também, apesar que a gente não é psicólogo e tal, né? Mas é saber que as pessoas hoje em dia está se pegando muito atestado hoje por causa de problemas de saúde emocional, né? Nós não somos psicólogos, mas nós somos bons ouvintes, né? Sim. É claro que você falou tudo. Se você não tiver uma boa estrutura, você não tem que ser ouvinte. Porque se você está internamente abalado... É verdade. E se você se propor a ser ouvinte de alguém que também está desestruturado... Você vai junto. Você vai receber aquela carga. Né? Então, não é o sofrimento da pessoa. Às vezes você vai sofrer mais de ver ela sofrendo, sim, né? Sim. Você não vai conseguir... Vai receber aquela carga e você não vai conseguir lidar com aquela questão. Vai juntar com aquilo que você já tem ali, que está te desestruturando também. E infelizmente você vai acabar adoecendo, né? Porque o corpo e mente andam juntos. Se você não está com a mente bem estruturada, o seu corpo adoece e assim sucessivamente. Então, corpo e mente têm que estar muito bem equilibrados. Essa é a verdade, né? Para que a saúde... Corpo, mente e espírito, né? E espírito, a espiritualidade, gente, com certeza. Corpo, mente e espírito. Nossa, de espiritualidade a gente não pode esquecer nunca. É verdade. Ô Sheila, então você já foi logo para o Agogê, já passou por esse momento difícil de sair de casa, isso te deixou mais casca grossa, né? Isso moldou a sua personalidade, porque eu sempre falo no meu canal, o guerreiro é moldado no fogo mais quente, né? Sim. Então, você já vai para o mundo, você já vai enfrentar as guerras da vida moderna, né? Isso vai te ajudando demais. E aí, você acha que nessa questão, os espartanos, tem alguma coisa assim na sua vida que se assemelha nesse sentido? Tem. Vou falar um pouquinho lá do 300, né? É um filme, eu até comentei isso com o Flávio, é um filme que na época eu assisti, no início não entendi muito, assim, porque era um filme que ele tinha violência e tudo muito mais. Sangrento. E eu não minha mãe fala a mesma coisa. Esses filmes, né? De guerra, essas coisas assim, com muito sangue. Então, assim, não consegui compreender na época. Como o 300 é um filme um pouco mais antigo, na época eu não consegui ter essa visão. As visões, elas vieram depois.
né, que a gente foi conversando com as pessoas foram tirando, olha, o líder Leônidas, né, ele trazia ali a responsabilidade com a sua, na liderança mesmo, na de atitude, ser né? espelho, de ter atitude, de fazer com que o pessoal venha com ele, não por ser forçado, não na visão de chefia, podemos dizer assim, né, eu mando, vocês obedecem, não, mas tipo, aquele cara faz isso e para ele faz todo sentido e ele é o máximo e eu vou seguir ele até onde for. Então, assim, o exemplo de liderança do Leônidas, né, o exemplo de respeito que ele tinha com as espartanas também, né, com as mulheres espartanas, que não era comum em outros reinos, mas em Esparta isso era as muito mulheres comum, tinham né? voz. As mulheres tinham voz, então isso também chamou muita atenção mesmo no filme. Então, trazendo para a nossa realidade aqui, né? Para você que hoje está liderando uma equipe, que tipo de líder você é? Você é o líder que chefia ou você é o líder que lidera? Você anda na frente da sua equipe ou você anda atrás, forçando-os aí à frente? Então, assim, é importante. Liderança, por exemplo, né? Liderança você falou pelo muito exemplo, bem. foco, espelho, ser espelho sempre. E aí, quando eu falo ser espelho, não é só na profissão, não. Não é Na só vida, na profissão, né? não, na vida. Você ser exemplo de liderança com os amigos próximos, com o filho, né, com os filhos, com a família no contexto geral. É exemplo mesmo de liderar. Liderar a sua própria vida. Tem gente que não consegue liderar a própria vida. É verdade, Então, e foi boa a Sheila falar isso, porque ela me contou aqui uma curiosidade, que a gente estava conversando ali nos bastidores, que eu não sabia, que ela mexe com outros serviços, né? ah, sim. E ela falou assim, às vezes eu estou fazendo trabalho de freelancer, né, que você falou, e o pessoal acha que eu sou a dona da empresa, né, porque esse espírito dela de leoa, de liderança, já está implantado ali, né? Sim. E se quiser divulgar mais esse serviço que você faz, Sheila? Sim, obrigada, Flávia, eu não estava nem lembrando disso. Na verdade, gente, nas minhas horas vagas, né, eu trabalho como cerimonialista, eu trabalho como barman, eu trabalho como maître, né, em cerimônias de casamento, cerimônias de formatura, outros tipos de cerimônia, aniversário, enfim. Então, assim, trabalhando com isso, eu tenho um grupo, né, de WhatsApp com diversos garçons, e quando a gente tem alguma atividade, às vezes eu insiro esses garçons, às vezes o pessoal chama a gente, às vezes já tem até uma equipe formada também, tem um buffet em especial que gosta de trabalhar. Vou deixar seu contato aí, caso alguém, né, pode seria deixar, Itabirito e BH ou qualquer região? Não, na verdade, atualmente só em Itabirito. Só em Itabirito, né? Mas o pessoal de Itabirito já fica sabendo. Itabirito é região, porque nós já fomos em Cachoeira do Campo. Perto, né? Cachoeira do Campo, Amarantina Entendi. também, né? A gente faz essas, só não muito longe mesmo, porque até então não são todos os da equipe que tem carro para se deslocar e tudo mais, então tem essa questão. Mas tem um grupo de garçons e tudo mais, então assim, muitas das vezes quando a gente vai para um evento e eu tô ali como maître de uma equipe, né? O pessoal chega a perguntar, fala, nossa, você que é a pessoa do buffet, a gestora do buffet, a pessoa que está fazendo a festa e tal, ou quando eu estou de cerimonialista, né? Pergunta se eu sou dona do cerimonial, pela forma mesmo de como eu lido com as pessoas, com os convidados, com a própria equipe. Então, muitas pessoas elas têm essa dúvida, mas não, eu trabalho como freelancer mesmo, por enquanto, né? Eu estou trabalhando como freelancer, em apoio mesmo a buffets, em apoio a cerimoniais, e é um prazer, né? Eu acho prazeroso quando as pessoas me confundem com a dona do evento, com a pessoa que está fazendo o evento. Eu acho isso o máximo, tá? Mas agradeço, e se precisarem também, né, Flávio, vai deixar meu contato. Vou deixar o contato dela aqui, né? E eu ia te perguntar, eu acredito que seja isso, né? A característica que você carrega, assim, do espartano na vida moderna, eu acho que seria natural seu a liderança. Mas que você acha mais importante, assim, para os dias de hoje, para essas batalhas modernas, até para essa questão do trabalho também, no empreendimento? O mais importante, primeiro, é o foco. Né? Acho que você tem que ter foco acima de tudo para poder você alcançar seus objetivos. Sem foco, a gente não chega a lugar nenhum. Com uma fé inabalável em tudo que for fazer. Porque tudo que você for fazer e se dispor a fazer, coloque Deus como seu sócio. Coloque Jesus como seu sócio. Bacana. Apresente para Jesus as suas propostas, apresente para Jesus as suas intenções, né? E deixe que Jesus santifica. Você põe a sua força e Jesus põe o chão para você. Então, assim, sempre presente a Jesus as suas propostas, né? As suas intenções. Santifique isso para que você consiga concretizar, né? E, acima de tudo, sempre trabalhar com muita humanidade em tudo que for fazer. Com muita empatia, sempre se colocando no lugar do outro. Colocar no lugar do outro é essencial, né? Humildade também, né?
sendo um grande servidor, servindo assim como Jesus serviu, né? Na humildade, na honestidade, Sim. no caráter. Na né? transparência, igual Na você falou muito transparência. bem da comunicação, tendo uma comunicação clara, deixando as coisas bem claras, Com né? certeza. Eu acho que uma coisa vai puxando a outra, né? Sim, A não partir é do uma momento- característica só, são várias, né? São várias. A partir do momento que você lidera pelo exemplo, a partir do momento que você segue uma vertente, né, uma dinâmica de liderar, assim como Jesus liderou, uma Sim. coisa vai puxando a outra. Seus valores, eles é como Sobressaem. fosse um prédio, né, de vários pilares que automaticamente você acaba, né, transmitindo isso para as E pessoas, nunca né? deixar que a ganância fale mais alto, né? Sim. Infelizmente, a gente já viu muitas pessoas desandarem naquele contexto, né, em tudo que ela planejou, porque a ganância falou mais alto. Tem pessoas que não sabem lidar com uma grande quantidade de dinheiro. Sim, A pessoa às vezes infelizmente. começa a crescer e o ego dela começa a ficar inflamado, né? Isso. E ela não sabe distinguir aquilo ali, né? E aí ela já perde fé, já perde foco, já perde espiritualidade, já começa a agir com... Ela já começa a pensar só na viagem que ela vai fazer, o carro que ela vai comprar, né? Começa a agir de forma errada, começa a querer receber vantagens demais em cima de uma situação que até então para ela estava cômoda. Sim. Uma situação que até então ela estava ganhando, mas quer mais vantagem, mais... Ou ela acha- Inclusive, deixa eu contar a parábola. É isso que eu ia te perguntar agora, antes de você contar, é porque nesse caso aí tem pessoas que o dinheiro sobe tanta cabeça que às vezes elas acham que conseguem inclusive comprar as pessoas. Comprar as pessoas, comprar as situações, que ela acha que o dinheiro vai resolver tudo. E não é assim, né? Nossa, a gente vê... Nossa... Como a gente já falou aqui várias vezes no meu canal sobre as riquezas que a gente não compra, né? Sim. O amor de uma pessoa, o verdadeiro valor de uma amizade, né? A religião tá na sua vida, tem uma vida de espiritualidade, não são coisas que o dinheiro vai, né? E isso realmente são coisas que nenhum dinheiro compra. A felicidade da sua família, a sua felicidade, a prosperidade, né? O fato de você agir com saúde caráter, também, né? Porque saúde. por mais que você tenha... O dinheiro né? contribui, mas ele não compra. É. Né? Ele pode contribuir em algumas questões, desde que você esteja bem preparado para isso. Mas o dinheiro ele não compra tudo, realmente. Né? Então, antes de você dar o seu recado final, ela lembrou ali, mas eu ia lembrar ela. Eu fiquei curioso para saber a parábola. A parábola, inclusive, ela fala um pouco sobre essa questão, né, da pessoa se deslumbrar demais e deixar que a arrogância e a ganância, ela Sobe a cabeça. Suba a cabeça e atrapalhe naquilo que ela, de fato, está conquistando, né? Então, vamos lá. Não sei se vocês conhecem, a parábola ela é sobre o leiteiro e o macaco. Um leiteiro, né, ele morava em uma pequena cidade e a cidade ela não tinha distribuição de leite, então esse leiteiro ele foi morar na cidade e ele passou a ser o distribuidor de leites para a cidade. Somente ele, só tinha ele na cidade. A cidade era um povoado pequeno, né, então somente ele distribuía leite na cidade. E ele tinha um macaquinho, né, que sempre observava ele em tudo que ele fazia. Então, esse leiteiro, por ele ser o único ali naquele vilarejo, naquela população que fornecia leite, ele começou a ganhar muito dinheiro, muito retorno em cima dos leites que ele distribuía, né? Então, ele começou a ficar um pouco deslumbrado com relação ao dinheiro que chegava e ele queria mais, foi querendo mais, não colocou Deus ali como seu parceiro, né, de negócio e ele acabou querendo mais, cada vez mais, ele sozinho ali naquela atividade. Vira um vício, né? Se tornou um vício. Vira um vício, né? Então, ele tinha, do lado da casinha dele lá, ele tinha um riacho que passava nessa casa, próximo a essa casa, ele fez um poço artesiano ali, né, com a água do riacho, e aí ele começou a adulterar o leite. Ele começou a colocar água no leite para poder vender para a população. E ele colocava a água de uma forma que a população não conseguia entender que aquele leite estava adulterado. E aí ele foi ganhando cada vez mais, não faltava leite, porque ele sempre misturava água, então as vaquinhas ali davam conta, né? E ele conseguia ganhar mais e mais e mais. Infelizmente, isso aí que você falou é uma prática da indústria alimentícia. Infelizmente, a gente vê alguns produtos que têm essas paradas. Mas continue. Por aí a gente já vai tirando caminhos ali, né, dessa parábola. Então, ele começou fortemente a adulterar este leite e cada vez que ele ia ganhando dinheiro, né, ele ia guardando em um saquinho separado e ele ia vendo aquilo ali, deslumbrando cada vez mais, estava dando certo, então ele continuou fazendo aquela tramóia, né? E nisso o macaquinho ficava observando ele, começou bem, né? Começou ótimo, aí o macaquinho começou a observar ele, né? Naquele pensamento de que, nossa, e pensar que tem aqueles que digam que no passado nós somos da mesma raça, né? E o macaquinho triste observando aquela trapaça que ele fazia ali e tal,
E aí um dia seguiu ele para ver, né, onde é que ele guardava esse danado desse dinheiro. E ele guardava em um espaço que ele fez um buraco no chão ali, próximo mesmo ao riacho onde ele tirava a água. E aí o que o macaquinho fez? O macaquinho foi lá no lugar onde ele estava, pegou todos aqueles sacos de dinheiro e jogou no rio. Jogou o dinheiro, foi todo indo embora no rio. O leiteiro vendo aquilo, ele ficou desesperado, tentou pular no rio para poder salvar o dinheiro, mas não conseguiu salvar nada. Moral da história, no final da frase, foi o que ele falou. Engraçado, tudo que a água me deu, a mesma água levou. Que destino esse meu? Nó. Então, é só uma prova de que, né, a gente tira muitas coisas com isso, né? E o macaquinho, ele não mais voltou a morar com o leiteiro, ele ficou indignado. Ele ele falou, o homem consegue ver no seu semelhante o seu maior inimigo, a ponto dele fazer isso, de tentar adulterar uma coisa que poderia, de repente, ser prejudicial à saúde de alguém, né? Uma água não tratada e tudo mais, porque ele quer ter um retorno em cima daquela pessoa. E a mesma água que deu retorno para ele levou... A água que deu retorno para ele levou o dinheiro dele embora. Então, assim, fica a moral da história é essa, né? Então, tudo aquilo que a gente quer tentar, né, de alguma forma se beneficiar de forma errada, com caráter, sem caráter, na verdade, né, de forma desonrosa, a gente vai receber isso de volta um dia de alguma forma. É verdade. Né? É a lei do retorno. Porque muitas pessoal mais rico sempre fala isso. O rico, na verdade, é a amplificação do caráter da pessoa. Sim. Se a pessoa for mau caráter, a riqueza só vai deixar ela pior. Exato. Né? E se ela for do bem, ela vai ajudar mais pessoas, ela vai contribuir na vida, vai empregar mais gente, vai criar mais empresas, vai fazer mais caridade. E entender que do pó viemos e do pó voltaremos, né? A gente não vai levar nada, o caixão nosso não tem gaveta, o céu não recebe nada que está aqui na terra, tudo que está aqui na terra realmente é passageiro. Então é aquilo, gente, o que se leva da vida é a vida que se leva, não tem jeito. Né? E volta naquela questão que a gente falou, das riquezas que realmente que o dinheiro não compra. Porque quando a gente olha nessa questão da finitude mesmo da vida e tal, o dinheiro vai acabar, a saúde vai acabar, né? Então, quais foram as verdadeiras riquezas que a gente construiu, né? Sim. Os valores, né? Os legados que a gente vai deixar. Né? Os legados, os relacionamentos, as amizades, sim, né? Porque isso até num nível espiritual, né? Para quem acredita que existem outras vidas, né? Isso você leva para outras vidas. A amizade, o amor das pessoas, né? A mensagem que você deixou para o mundo, né? Agora, realmente, essas coisas aqui, o dinheiro passa a ser uma coisa transitória, passageira, né? Exatamente. Dentro do seu protagonismo, né? O que você está deixando de legado? Qual a história que você está deixando aí para as pessoas que estão ficando? Né? Porque a gente está aqui de passagem, gente. A nossa vida é tão rápida aqui. Sim. Né? Tão curta, passa tão rápido. Então, assim, quando a gente vai, o que a gente deixou? O que eu estou fazendo aí? O que eu estou contribuindo com o mundo? Né? Então, é isso que a gente tem que pensar sempre. A ideia de que se você não vive para servir, você não serve para viver. Essa foi excelente. Dona Maria, ó, top, viu? Show demais, Espartana Bruta. Ô, pessoal, foi uma honra, foi um prazer enorme aqui estar com essa Espartana aqui de hoje. A Sheila, que é uma Espartana, assim, casca grossa, sempre colaborativa no grupo. E agora, dando uma aula aqui hoje, praticamente, aprendi bastante, fiquei muito feliz, viu? Muito obrigado pelos ensinamentos, pelas parábolas, pelas reflexões. Eu acho que foi um episódio muito bacana, muito legal. E pode dar uma mensagem final aí que você acha que é importante para os espartanos aí e espartamos junto. Gente, eu quero agradecer, Flávio, principalmente, né? Agradecer por essa oportunidade de estar aqui com vocês, passando um pouquinho da minha história e, ao mesmo tempo, refletindo com vocês aqui sobre diversas questões. Isso é só gratidão mesmo. E a reflexão que eu deixo aqui para vocês é exatamente essa, de sejam mais gratos, né? Agradeçam a Deus pela vida de vocês, sejam mais empáticos em tudo que vocês fazem, estejam com Deus ao lado de vocês, né? Em tudo que vocês fazem, coloquem a espiritualidade à frente, porque com a espiritualidade aflorada, muitas outras coisas boas vêm para a vida de vocês. Então, é isso. E a partir daí, a partir do momento que você tem Deus como base, automaticamente você tem um relacionamento estável, você tem uma família estável, você tem uma saúde estável e prosperidade, né? Então, é o que eu desejo para vocês. Tenham Deus como base, que vocês terão retorno. Vocês têm o caminho e Deus dá o chão para vocês, tá bom? Um abraço e muito obrigada por tudo. Excelente, Sheila, excelente. Realmente Deus é a base, Deus é realmente aquilo que
para todos os outros pilares da nossa vida, é o que realmente nos ampara. Eu também sou a favor disso aí que você falou, concordo 100%. Pessoal, e agradeço bastante. Se gostou da entrevista, manda aquela bicuda espartana no like aí, dá um arru no sininho aí, compartilha para quem você acha que merece receber essa mensagem aí e espartamos junto. Arru!